Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Demônio de Asas Negras. Capítulo 101. Após múltiplas explosões de Zero, seu coração foi pulverizado, juntando-se às fileiras dos outros piratas lendários que caíram diante de Yan, tornando-se mais uma alma para alimentar seu poder. Com isso, todo o nível 6, o Inferno Eterno e até mesmo os prisioneiros dos níveis 3, 4 e 5, o Inferno da Fome, o Inferno Ardente e o Inferno Congelado, foram erradicados pelas mãos de Yan. Restou apenas um velho leão rosnando e eriçado, de pé, desafiador, em meio à carnificina. Você acha que essa pergunta ainda precisa de resposta? Perguntou Yan, com a voz fria enquanto fixava o olhar em Shiki, o leão dourado. Independentemente das consequências, o destino de Shiki estava selado. Argue! Um grito rasgou o ar, seguido pela luz negra e bruxuleante que emanava das pontas dos dedos de Yan. O último dos piratas lendários do Inferno Eterno caiu. De repente, o teto do nível 6 se estilhaçou com um estrondo devastador, um enorme buraco aberto pela força bruta, revelando uma figura imponente e uma voz estrondosa. E aí, demônio de asas negras? Finalmente te encontrei. Como está meu parceiro aí embaixo? E aquele leão velho também? Pensei em perguntar por ele, já que já fomos companheiros de tripulação. Mas ao entrar no Inferno Eterno, a cena que Kaido viu lhe causou um arrepio na espinha. Todo o nível era um espetáculo macabro de carnificina, um mar de sangue e cadáveres, o cheiro de morte pairando no ar. Palavras mal conseguiam descrever o horror. E no centro desse quadro macabro estava Yan, sozinho, como um Azura ensanguentado, erguido das profundezas do inferno. Sua presença irradiando uma aura de poder aterrorizante. Não, ele era um demônio. Parece que eu também não preciso de uma resposta. Você destruiu meu sonho de uma tripulação só de Zoan, demônio. Um brilho brilhou nos olhos de Yan. Ele cerrou o punho, e num piscar de olhos, desapareceu, reaparecendo instantaneamente diante de Kaido, tendo atravessado a vasta distância num piscar de olhos. Kaido, com seu torso enorme e musculoso à mostra, elevava-se até mesmo sobre Big Mom e Barba Branca. Seus músculos salientes ondulavam com poder explosivo, sua presença como uma montanha. Ele rugiu quando Yan surgiu diante dele, desferindo um soco devastador sem hesitar. O punho colossal de Kaido, revestido de Buzo Shokuaki, avançou em direção a Yan com força esmagadora. A pressão do vento por si só sendo suficiente para causar tremores no ar. Yan, inabalável, enfrentou o ataque de frente. Punho contra punho. Ele firmou o pé direito, enviando tremores pelo Inferno Eterno, e desferiu seu próprio soco, envolto em relâmpagos, força explosiva e energia afiada como navalha. Embora menor que o punho de Kaido, não lhe faltava poder. Ele havia absorvido as almas de Douglas Bullet e Birnwood, obtendo acesso às incrivelmente potentes Gacha Gacha no Mi e Mor Mor no Mi. Embora Mor Mor no Mi pudesse ampliar o poder de um usuário em 100 vezes, no nível de força deles, mesmo um aumento de 1000 vezes era insignificante. Era semelhante à sua própria fusão de modelo. Quanto mais ele progredia, mais almas ele precisava. Com o tempo, a quantidade de almas que antes garantia um aumento de 10% não renderia nem 1%. No nível deles, mesmo a menor diferença de poder era um abismo. Caso contrário, como a bala de canhão amplificada de Bullet poderia ser cortada ao meio por Mihawk? Bullet já era mais forte que Luffy em sua forma básica, então porque sua forma amplificada não era páreo para a explosão de poder de Mihawk. Sucumbindo à armadura de enredo no mundo? Frutas do diabo que concediam aumentos temporários de poder, sem as desvantagens que ameaçavam a vida, resultando, no máximo, em exaustão. Ao longo de sua jornada, ele absorveu vários usuários de Akuma no Mi, mas a maioria eram do tipo Paramecia ou Zoan, mais fracos, resultando em uma taxa de fusão de apenas 65%. Ele havia retido a Zoan Inu Inu no Mi mítica de Katarina Devon modelo, Kyuubi no Kitsune, para uma possível troca futura. Ele precisava das habilidades de uma certa raposa. Agora, mesmo contra o homem mais forte do mundo, Barba Branca, ele poderia se manter firme, e a vitória não estava fora de questão. Bum! O chão sob os pés de Kaido se estilhaçou quando seu punho enorme, envolto em energia crepitante, desceu. Yan, imperturbável, enfrentou o ataque de frente e seu próprio punho colidiu com o de Kaido. Dois punhos, de tamanhos muito diferentes, se chocaram com um rugido estrondoso. O próprio ar pareceu ondular e se distorcer, ondas de choque visíveis irradiando-se em todas as direções. A onda de choque atravessou o Inferno Eterno, destruindo as paredes e deixando o nível em ruínas. Um estrondo metálico ecoou pelo ar, seguido por um momento de silêncio antes de uma explosão ensurdecedora, com uma luz branca ofuscante brilhando no ponto de impacto. A prisão inteira tremeu violentamente, os tremores atingiram a superfície, fazendo o mar se agitar e ficar agitado, com ondas enormes de centenas de metros de altura quebrando contra as paredes da prisão. Yan e Kaido permaneceram presos no confronto, seus punhos aparentemente pressionados, embora ainda houvesse um pequeno espaço entre eles. O ar comprimido e gritando sob a imensa pressão. Craque! O chão sob ele se partiu, incapaz de suportar a força da colisão, com rachaduras que se estendiam como teias de aranha, como se um mestre espadachim tivesse partido a terra em duas. O punho de Kaido estava coberto de Buzo Shokuaki, sua escuridão contrastando fortemente com a pele pálida de Yan. O nível de Haki que Kaido possuía era imenso, amplificado por sua força monstruosa. Poucos conseguiriam resistir a tal golpe. No entanto, o punho aparentemente delicado e pálido de Yan se manteve firme, detendo o ataque de Kaido imediatamente. Era como se Kaido tivesse socado não carne e osso, mas aço temperado. Seu desgraçado. Até Kaido, conhecido por sua imensa força e resistência, ficou surpreso. Ele não esperava que Yan igualasse seu poder tão diretamente e muito menos o superasse.
Seu próprio punho estava coberto de Aki, enquanto de Yan não. Isso significava: Yan combinou seu soco aprimorado pelo Aki com pura força física. Era inacreditável. Tanto poder bruto contido naquele corpo esguio. Faz tempo que não luto assim. Entretenha-me, demônio de asas negras. Talvez então eu possa esquecer o ódio que sinto por você ter destruído meu sonho de uma tripulação só de Zoan. Me mate e você não terá mais que se preocupar com isso. Yan ficou imóvel, então olhou para cima, com um leve sorriso irônico nos lábios. No instante seguinte rugiu, liberando uma onda de poder do punho, fazendo Kaido cambalear. Bum! O chão sob os pés de Kaido explodiu, e ele cambaleou para trás, dando vários passos para recuperar o equilíbrio. Era a força pura e inalterada de uma explosão. Kaido, com os olhos arregalados de choque e descrença, encarou Yan. Se Yan bloquear seu soco surpreendeu, isso era algo completamente diferente. Kaido já havia lutado contra inúmeros indivíduos poderosos. Barba Branca, Garp, Sengoku. Ele havia vivenciado em primeira mão o poder dos mais fortes do mundo. E o único cuja força rivalizava com a de Yan era Garp. Até Barba Branca havia confiado no poder de sua fruta Tremor para dominá-lo. Garp também precisou usar Aki. No entanto, Yan havia alcançado o mesmo nível de poder com pura força física. Embora Kaido não tivesse usado toda a sua força, o poder por trás do soco de Yan era inegável. Seu corpo não é tão normal quanto parece. A voz de Kaido era baixa e rouca. De novo, não é sempre que consigo me divertir assim. O Magalhães, aquele cara, não é fraco, mas não é um almirante. Eu o derrubei facilmente. Bum! O sorriso desapareceu do rosto de Kaido, substituído por uma careta feroz enquanto seus punhos estalavam com Aki. Antes que pudesse terminar a frase, ele desapareceu da vista de Yan, sua velocidade desmentindo seu tamanho enorme. Mas com seu Aki de observação e habilidades de detecção de alma no auge, Yan estava entre os indivíduos mais perceptivos do mundo. Ele previu perfeitamente a trajetória de Kaido, aparentemente socando o ar vazio. Mas Kaido se materializou diante dele, e seus punhos colidiram mais uma vez. Não subestime um Yonko. Kaido rugiu, agarrando o braço de Yan com força, girando-o e jogando-o no chão. Baque. Um impacto surdo reverberou pelo ar, seguido por um segundo baque devastador que abalou a ilha inteira. Uma poderosa onda de choque rompeu, espalhando poeira e detritos. Era o som de Kaido, o rei das feras, caindo na terra. Mas Yan permaneceu firme, com os pés plantados profundamente no chão. Ele causou o primeiro baque, usando o próprio impulso de Kaido contra ele, redirecionando sua força como um mestre de Jujutsu. Quando Kaido percebeu o que havia acontecido, já estava no chão, momentaneamente atordoado. Kaido bateu o punho na terra, criando outra cratera de 1 metro de profundidade. Usando o recuo, ele se lançou de volta ao ar, com uma velocidade surpreendente para seu tamanho. Ainda não acabou. Kaido rugiu, seu punho esquerdo avançando em direção a Yan. Os olhos de Yan se estreitaram, e ele enfrentou o ataque de frente, com os punhos se chocando em uma série de golpes. Bang! 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 O ar crepitava com a força dos impactos, o chão abaixo deles tremia. Uma exibição brutal e primitiva de poder bruto se desenrolando no coração do inferno eterno de Impel Down. Foi um confronto entre as criaturas mais fortes de 2 mundos, um dragão e um demônio. Bum! O punho de Yan, envolto em relâmpagos, força explosiva e energia afiada como navalha, atingiu o peito de Kaido, deixando uma marca ardente de vários centímetros de profundidade. Kaido rugiu de dor, retaliando com um golpe que fez Yan cambalear. Bang! Um baque enjoativo ecoou no peito de Yan enquanto ele afundava para dentro. Mas no instante seguinte, ele voltou ao lugar com seu hierro e regeneração de alta velocidade em ação, garantindo a ele defesa e recuperação incomparáveis. É só isso que você tem, Kaido? Yan sorriu, limpando a poeira como se nada tivesse acontecido. Kaido respirou fundo, seu peito se expandiu, e a marca do soco de Yan desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Era a incrível capacidade regenerativa concedida por sua forma mítica de dragão azul Zoan, superada apenas pela recuperação quase instantânea de Marco, a Fênix. Não é de se espantar que Kaido tenha sido derrotado e capturado inúmeras vezes, mas ninguém jamais conseguiu matá-lo. Suas defesas eram monstruosas. Mesmo com Busushoku aqui, poucos conseguiam penetrar sua pele resistente. Somente aqueles no nível de almirante poderiam sequer ter a esperança de feri-lo, e mesmo assim, teriam dificuldade em infligir qualquer dano duradouro. Mesmo que Kaido simplesmente ficasse ali parado e se deixasse atacar, poucos conseguiriam matá-lo, e mesmo que conseguissem romper suas defesas. Suas habilidades regenerativas eram inigualáveis, curando até feridas graves em um instante. Mesmo um grupo de almirantes atacando-o implacavelmente provavelmente apenas o exauriria, não o mataria. No entanto, Kaido tinha uma fraqueza, seus ataques, embora poderosos, careciam de versatilidade. Seu poder ofensivo era insignificante em comparação com sua defesa. Se ele possuísse uma habilidade ofensiva como a fruta Tremor do Barba Branca, já teria conquistado o mundo há muito tempo. Comparado aos outros Yonkou, os ataques de Kaido representavam menos ameaça. Ele não tinha as habilidades imprevisíveis da Big Mom, a maestria de Shanks na esgrima e o Aki do Conquistador, nem a devastadora fruta Tremor do Barba Branca. Claro, isso era relativo. Seus ataques ainda eram incrivelmente poderosos, mas não tão versáteis ou imprevisíveis quanto os dos outros Yonkou. Com sua imensa defesa e regeneração, uma força numérica esmagadora era inútil contra Kaido. Enfrentar 3 almirantes não era diferente de enfrentar 5. 2 almirantes poderiam detê-lo, ou até mesmo subjugá-lo, mas seria inútil. Eles não poderiam matá-lo, e não poderiam simplesmente ficar de guarda indefinidamente. Eventualmente teriam que deixá-lo ir. Então, sua incrível defesa e regeneração fizeram de você um monstro imortal, hein? Observou Yan, com um leve sorriso nos lábios enquanto balançava a cabeça. Capítulo 102. Essa sensação. Faz tempo.
Kaido sorriu selvagemente com um brilho predatório nos olhos enquanto olhava para Ian, uma excitação percorrendo. Ele atacou novamente, uma força da natureza, uma fera furiosa, seu poder ameaçando subjugar tudo em seu caminho. A expressão de Ian permaneceu calma, quase serena, enquanto seus punhos colidiam mais uma vez. Kaido foi empurrado para trás, mas no instante seguinte, ele estava atacando novamente. Como um tigre implacável, ele atacou repetidamente com sua intensidade selvagem inabalável, como se tentasse despedaçar Ian. No entanto, a cada vez Ian o repelia. Contra o poder de Ian, Kaido dependia apenas de sua monstruosa durabilidade, uma prova de sua resiliência. Ian era mais forte, mas não muito. Talvez, em 10 dias ou meio mês, ele pudesse alcançar a vitória. No mundo de One Piece, a força avassaladora resultava em vitórias rápidas, mas oponentes em pé de igualdade podiam lutar por dias. Finalmente, quando Kaido atacou mais uma vez, um brilho de determinação brilhou nos olhos de Ian. Ele cerrou o punho direito e murmurou uma única palavra. Busushoku, Coca. Num instante, Busushoku Aki envolveu seu punho, cobrindo com um roxo profundo e brilhante. A figura de Ian tremulou, surgindo no ar. Seu punho imbuído de Aki inclinado para baixo acertou o ataque de Kaido. Bum! O ar explodiu, um rugido estrondoso que reverberou pela prisão, fazendo seus ouvidos zumbirem. Uma onda de choque se espalhou, carregando poeira e detritos em todas as direções, abalando os alicerces do nível 6 de Impel Down, o inferno eterno. Os tremores atingiram a superfície, agitando as ondas já turbulentas do mar ao redor. Naquele instante, um lampejo de surpresa cruzou os olhos vermelhos de Kaido, um breve momento de clareza. Craque! Quando seus punhos revestidos de Aki colidiram, um estalo repugnante ecoou pelo ar, o som de ossos se quebrando. Relâmpagos crepitaram ao redor de seus punhos, a manifestação de suas respectivas habilidades. O punho de Ian também estalava com força explosiva e o poder de manipular peso, o Kilo no Mi. Tendo absorvido a Fuva no Mi, Ian poderia desenvolvê-la ainda mais, atingindo o limite de 100.000 toneladas. Embora insignificante em comparação com a força monstruosa de Kaido, era um recurso valioso. Kaido foi arremessado para longe, colidindo com o chão com tanta força que ficou preso na terra. Ele continuou a deslizar para trás, abrindo um sulco profundo no chão como um touro furioso. Bum! Um rugido estrondoso ecoou quando o corpo de Kaido, soterrado sob uma pilha de escombros, finalmente parou. Uma voz furiosa emergiu dos escombros. Seu desgraçado! Ban! Rochas explodiram para fora quando Kaido emergiu, agarrando o braço torcido. Com um giro poderoso ele o colocou de volta no lugar. Craque! Seu braço estava curado, como novo. Mas seu foco não estava no ferimento. Estava em Ian, que ainda não havia liberado todo o seu poder. Ele nem sequer havia desembainhado a espada. Inicialmente ele pensara que Ian era um oponente à altura com forças comparáveis. Ele previra uma batalha de atrito, um teste de resistência, um domínio onde reinaria supremo. Ele havia entrado em confronto com outras tripulações Yonkou e até com almirantes, em batalhas que duraram dias até semanas, até que seus oponentes sucumbiram à exaustão. Ninguém jamais conseguiu matá-lo. Ele resistiu ao poder combinado de tripulações inteiras de Yonkou e até mesmo de vários almirantes. Mas agora Kaido percebeu que Ian não estava lutando a sério. Sentiu uma onda de raiva, a indignação de ser subestimado. Você está se segurando? Acha que eu não valho todo o seu esforço? Kaido rugiu, sua fúria irradiando para todos os lados, engolfando tudo ao redor. Ian olhou para Kaido com um brilho de surpresa nos olhos antes de abrir um sorriso. Você também não está se segurando? Usuários da Zou Mítica têm 3 formas. Eu já vi 2. Por que não revelar a última? Impel Down, nível 2, anteriormente o Inferno das Feras. A batalha entre Ian e Kaido prosseguia, os rugidos estrondosos ecoando pela prisão. As feras naquele nível, antes predadores ferozes, agora se encolhiam de medo, e o choque inicial foi substituído por uma resignação entorpecida. Até mesmo os guardas de Zoan despertos tremeram diante do poder dos 2 titãs. Parece que até o vice-almirante Asa Negra está lutando contra Kaido. Eles lutam há tanto tempo sem um vencedor claro. Parece que esse impasse vai continuar por um bom tempo. Um dos guardas murmurou balançando a cabeça. Magellan, resgatado do mar pelos poderes de gravidade de Fugitora, jazia ofegante, com o corpo exausto e enfraquecido. Ele havia sido brutalmente espancado por Kaido e enfraquecido ainda mais pela água do mar, com seus poderes de Akuma no Mi anulados. Ele ainda não havia se recuperado. Contra qualquer outro, o resultado seria claro. Numa batalha de atrito, Kaido sempre vence. Ninguém se compara à sua resistência. Mas o vice-almirante Ian também é um raro usuário da Zoan Mítica. Ian-sama, Sadi-chan quer ser punida por você, gritou Sadi-chan, com os olhos cheios de adoração. Aquele homem poderoso era cativante. Eles reprimiram facilmente os tumultos nos níveis superiores. No nível 1, a névoa venenosa de Magalhães deixou poucos sobreviventes. Domino, vestida com seu uniforme da marinha, sentiu uma palpitação no coração. Tashigi, no entanto, estava tomada pela preocupação. Ela havia viajado ao lado de Ian, testemunhando seu crescimento em primeira mão. Mesmo assim, ela ainda se sentia tão fraca, incapaz até mesmo de se aproximar do campo de batalha. Ele agora poderia enfrentar um Yonkou? O pensamento a encheu de orgulho e inquietação. Cada novo encontro parecia desencadear um aumento exponencial em seu poder. Magellan e Fugitora compartilhavam seus sentimentos. Sabiam que Ian era forte, tendo derrotado vários Shichibukais e piratas lendários. Agora, ele enfrentava um Yonkou? Quantos segredos ele guardava? Os corações de todos batiam forte no peito, espelhando as ondas turbulentas lá fora em Impel Down. Ninguém conseguia manter a calma diante de tamanho poder. Kaido agarrou sua arma, seu kanabo negro, e a golpeou com força contra o chão, destruindo a terra sob seus pés. Busushoku Aki negro surgiu ao seu redor, cobrindo seu corpo com uma aura sombria. No auge do poder, o Busushoku Aki não se solidificou mais completamente.
Sua densidade e intensidade atingiram um ponto em que começou a irradiar para fora. Kaido estava banhado em Haki, raios negros crepitavam ao redor de seu kanabo, uma manifestação de seu poder avassalador. Baque, baque, baque. Kaido avançou em direção a Yan, cada passo quebrando o chão sob seus pés, sua aura crescendo a cada passo. Sadi-chan, Domino, Tashiji e até Magellan e Fujitora, observando a distância, sentiram uma sensação de pressão sufocante, antecipando o confronto inevitável. Kaido continuou avançando até ficar diante de Yan, que olhou para ele calmamente. Por algum motivo, enquanto estava diante de Yan, Kaido sentiu uma sensação de inquietação, um medo primitivo que não sentia há anos. Yan não havia liberado nenhum Haki nem demonstrado qualquer intenção assassina. No entanto, sua presença e seu olhar calmo desencadearam um medo instintivo profundamente arraigado em Kaido. Perigo. Este homem era perigoso. Seu Haki da observação lhe disse isso, sentindo um abismo de poder, uma força imensurável. Naquele momento, Kaido sentiu um tremor que não sentia desde criança, diante de um predador na natureza. Seus instintos primitivos gritavam, alertando-o para um perigo iminente. Cada célula do seu corpo tremia de medo, e alarmes soavam em sua mente. Era como alguém cutucando um arbusto com um graveto, acreditando ser uma cobra, só para perceber, ao golpeá-la, que não era uma cobra. Era uma cauda de tigre. A expressão de Kaido vacilou, seu medo rapidamente substituído por uma onda de desejo de lutar. Ele nunca tinha temido ninguém. Nem Barba Branca, nem Rocks de Shebeck ou Gold Roger, nem mesmo os fuzileiros navais. Ninguém jamais o fez se sentir assim. Mesmo contra oponentes mais fortes, mesmo diante da derrota, ele continuaria a lutar, a se fortalecer, até superar todos eles. Ele era Kaido, o rei das feras. Seu espírito de luta aumentou, e ele ergueu seu kanabo, rugindo enquanto descia sobre Yan com uma força devastadora. Trovão retumbante dos 8 trigramas. O braço já enorme de Kaido se expandiu ainda mais, seus músculos transbordando de poder explosivo. Ele desferiu seu ataque mais devastador, o ápice de sua força monstruosa e domínio do Haki. O ar crepitou e se distorceu sob a força do ataque, e o próprio espaço ao redor tremeu. O peso do golpe poderia destruir montanhas. Vamos fazer isso. Os olhos de Yan ardiam com igual intensidade enquanto ele desembainhava a espada. A lâmina atingiu o kanabo de Kaido, um crescente negro de energia colidindo contra o relâmpago crepitante. Por um momento eles ficaram em um impasse. O kanabo de Kaido rangeu sob a pressão, com rachaduras como teias de aranha em sua superfície. Mas ele resistiu. Forjado e temperado ao longo de décadas com o Busoshoku Haki de Kaido. Sua durabilidade era lendária. Contanto que não se quebrasse completamente, Kaido provavelmente conseguiria consertá-lo. O braço de Yan tremeu com a força do impacto. Kaido, ganhando vantagem pela primeira vez, rugiu em triunfo, apertando a arma com mais força. Morra, seu garoto convencido. Craque. Yan apertou a espada com mais força. Um trovão ecoou pelo ar enquanto ele canalizava o poder de várias frutas do diabo, a Goru-Goru no Mi, a Kilo-Kilo no Mi e a fruta afiada, para sua lâmina. Uma onda de relâmpagos azul esbranquiçados destrutivos irrompeu, engolfando o campo de batalha. Tudo estava obscurecido pela luz ofuscante. Uma cúpula de raios azuis, brancos e pretos se abriu no centro, revelando as consequências do choque. O Busoshoku Haki negro se desprendeu do kanabo de Kaido como caramelo queimado, enquanto tentáculos de energia negra se dissipavam no ar. O espaço ao redor deles permaneceu distorcido, uma prova da força do ataque. Era como se um único golpe pudesse destruir Impel Down. Enquanto incontáveis olhos observavam aterrorizados, o ataque devastador de Kaido acertou em cheio. Bum! Crepitar. Um raio negro se espalhou a partir do ponto de impacto, e o chão sob os pés de Yan desabou. A terra tremeu como se tivesse sido atingida por um terremoto de magnitude 10, rachando e se partindo. Em um instante, inúmeras fissuras se espalharam pelo chão, irradiando-se por 1 quilômetro. Vice-almirante. Os espectadores ficaram boquiabertos, com os olhos arregalados de choque. Ele não havia se esquivado? Diante do ataque final de Kaido, Yan optou por se manter firme e enfrentá-lo de frente. Ele bloqueou o ataque do Kaido? O rugido diminuiu, o relâmpago negro se dissipou no ar. Trovões ecoaram pelo céu acima de Impel Down, e o próprio ar pareceu rachar sob a pressão. A onda de choque se espalhou, destruindo prédios e estruturas em seu caminho. Bum! O mundo pareceu se inclinar em seu eixo. Mesmo à distância, o estrondo devastador era ensurdecedor. Enquanto inúmeros olhos assistiam incrédulos, o campo de batalha onde Yan e Kaido se enfrentaram, o próprio coração de Impel Down, os 2 primeiros níveis do Inferno Eterno, desmoronou e entrou em colapso. Os tetos dos níveis 5 e 4 foram destruídos. Suspiros de espanto ecoaram pela prisão. A maioria dos espectadores ficou sem palavras, com a mente atordoada pela pura força destrutiva. Enquanto batalhas de nível almirante podiam remodelar paisagens, Impel Down era construída com calcário e localizada perto do Cinturão da Calma. Era suposto ser impenetrável, imune até mesmo aos ataques dos Reis dos Mares. No entanto, esses 2 haviam destruído 3 níveis da prisão. Pessoal, parece que Impel Down está chegando. Vamos sair daqui. O nível 5.5, a terra de Neokama, estava agora exposto, visível para Aniabal, os outros guardas e até mesmo Magellan e Fujitora. Aquele é Empório Ivankov do Exército Revolucionário. Capítulo 103. Nível 2 de Impel Down, o Inferno das Feras. Aniabal, Sadi-chan, Domino e os outros guardas olhavam em descrença e espanto. A força combinada dos ataques de Yan e Kaido havia destruído 3 níveis da prisão. Do lado de fora de Impel Down, uma onda colossal com milhares de metros de altura, irrompia em todas as direções. Felizmente, o exterior da prisão era feito de calcário, tornando a onda inofensiva para os habitantes, quase todos dotados de poderes sobre-humanos.
Quando a onda diminuiu, todos prenderam a respiração, com os olhos fixos na cena abaixo. Os níveis 1, 2 e 3 estavam em ruínas, reduzidos a um amontoado caótico de destroços. Em meio à devastação, uma figura solitária pairava no ar, com suas vestes brancas esvoaçando ao vento. Era Ian. Enquanto o observavam flutuar sem esforço, um suspiro coletivo percorreu a multidão. Onde estava Kaido? Seus olhos perscrutavam os destroços abaixo, mas o caos agitado de lava derretida e gelo fragmentado, agora envolto em uma espessa nuvem de vapor, obscurecia tudo. Kaido não estava à vista. Após um longo e tenso silêncio, uma figura emergiu das ruínas com movimentos lentos e trabalhosos. Isso é, sangue. É, o sangue do Kaido? Kaido, perdeu? Murmúrios de descrença percorreram a multidão, suas mentes se esforçando para compreender o que estavam testemunhando. Fios de sangue carmesim escorriam pela figura maciça de Kaido, manchando suas escamas. Entretanto, devido às suas monstruosas habilidades regenerativas, as feridas já estavam fechando, tornando impossível discernir se o sangue era seu ou dos prisioneiros que ele havia massacrado. Ele derrotou um Yonko? Alguém sussurrou com a voz cheia de admiração e descrença. Um silêncio atordoante caiu sobre o mundo. O céu, antes limpo, escureceu ameaçadoramente, com nuvens de tempestade se formando e relâmpagos brilhando em suas profundezas. Era a terceira vez naquele dia que o tempo mudava, refletindo a natureza volátil da batalha lá embaixo. Uma forma escura emergiu do nível mais baixo da prisão, planando em direção às nuvens de tempestade, serpenteando pelo ar carregado de raios. À medida que se aproximava, sua forma se tornava clara. Um enorme dragão azul, irradiando uma aura de imenso poder, com arcos elétricos crepitando em suas escamas. Era Kaido, o rei das feras, conhecido como a criatura mais forte do mundo. Inúmeros olhos olhavam para o céu. Enquanto o dragão azul circulava sobre Impel Down, os guardas e o pessoal abaixo tremiam de medo, assistindo ao espetáculo de relâmpagos roxos dançando em meio às nuvens de tempestade. Kaido, em sua forma de dragão, pairava no céu, sua voz ecoando como um trovão. Demônio alado negro Ian. Impressionante. Você frustrou meus planos 2 vezes. Cheguei a considerar recrutá-lo, mas você escolheu se tornar um cachorrinho de estimação do governo mundial e da marinha. Infelizmente, isso significa que terei que matá-lo. Mas hoje, parece que terei que adiar nosso confronto final. 4 oponentes de nível almirante. Até eu posso não sobreviver a isso. Considere isso um presente de despedida. A voz de Kaido ecoou pelo céu, e ele respirou fundo, um brilho ardente intensificando-se em sua boca. Aniabal, os guardas e o restante do pessoal abaixo empalideceram, com os olhos arregalados de terror. Oh não! Ele vai liberar seu bafo Boro de novo. Corram! Podemos reconstruir Impel Down, podemos recapturar os prisioneiros, mas não podemos voltar dos mortos. Desculpe, deixei minha ambição escapar. Aniabal gritou com a voz carregada de pânico. Sem hesitar, ele se virou e fugiu, com movimentos surpreendentemente ágeis para seu porte grande. Os outros o seguiram, lutando para escapar da explosão iminente. Kaido já havia liberado seu sopro Boro ao chegar. Agora, como presente de despedida, ele estava prestes a fazê-lo novamente. Um presente que eles desejavam desesperadamente recusar. Aqueles que não conseguiram escapar a tempo encararam Kaido horrorizados. Com a aprovação tácita de Magellan, empurraram os prisioneiros restantes ainda vivos para a frente, usando-os como escudos humanos. Afinal, eram criminosos que mereciam morrer, suas vidas dispensáveis em comparação com as de seus próprios homens. Com os níveis 4 e 5 já dizimados, mais algumas baixas não fariam muita diferença. Sem Ian, Fugitora e Magellan, até o governo mundial hesitaria antes de lançar um ataque tão devastador. Afinal, os prisioneiros em fuga apenas fortaleceriam as forças de Kaido. Era melhor eliminá-los ali mesmo, um ato final de expiação por seus crimes. Aniabal, enquanto corria, gritou de volta, droga Kaido. Você se importa com o que é esse lugar? Dizia-se que lutar contra a Barba Branca ferindo sua família era uma proposta perigosa. Mas Kaido era uma força da natureza, uma presença aterrorizante cuja própria existência era uma ameaça. Já está indo embora? E não resistiu a um último golpe de despedida? Bem, vamos ver quem é mais rápido. Eu recuso seu presente. Ian olhou para o céu, observando a imensa energia ígnea se acumular na boca de Kaido. Ele balançou a cabeça levemente. Kaido já lhe havia dado o maior presente de todos, as almas dos prisioneiros de Impel Down. Ele levantou o dedo em direção ao céu, relâmpagos negros crepitando ao redor dele, a energia se intensificando enquanto ele se preparava para liberar. Bafo de Boro. A energia ígnea dentro da boca de Kaido atingiu massa crítica, e ele liberou uma torrente de chamas em direção a Impel Down, engolfando metade da prisão em um inferno de fogo, uma explosão muito maior do que seu ataque anterior. Aqueles que não escaparam do raio da explosão olharam horrorizados com os rostos sem cor. Até Aniabal e os outros oficiais gritaram de terror. O céu escuro foi momentaneamente iluminado por um clarão ofuscante, o inferno em forma de cruz com o hálito escaldante do dragão. A cabeça enorme de Kaido se virou bruscamente em direção a Ian. Tome isso. Bafo de Boro. A explosão flamejante, carregada de calor intenso e poder destrutivo, rasgou o céu, avançando em direção a Ian. Foi um ataque capaz de rachar montanhas, ferver o mar e estilhaçar a terra. Mas mesmo diante da devastadora respiração Boro de Kaido, Ian permaneceu calmo, seus olhos ardendo com espírito de luta. Um raio negro crepitava ao redor dele, intensificando-se à medida que ele canalizava sua energia para o ataque. O sopro Boro de Kaido atingiu os níveis superiores de Impel Down, ameaçando consumir Ian. No momento em que as chamas estavam prestes a engoli-lo, Ian se moveu. Um leve sorriso surgiu em seus lábios enquanto um raio negro surgia de seu dedo indicador direito. Hálito de Boro? 2 podem jogar esse jogo.
Ser escuras. Um raio colossal de relâmpago negro irrompeu do dedo de Ian, colidindo com o sopro boro de Kaido no ar. Uma explosão ofuscante como um sol em miniatura irrompeu, enviando uma onda de choque que se espalhou para fora. O inferno e a onda de choque resultantes arrasaram tudo num raio de 1 quilômetro, incendiando prédios e transformando o nível 1 em um inferno escaldante. Foi um choque de titãs, uma batalha entre a criatura mais forte do mundo e um demônio de imenso poder. No céu, o choque entre o relâmpago negro e o sopro de fogo continuava. O ser oscuras de Ian, amplificado pelo poder de várias frutas do diabo absorvidas, possuía maior poder e força penetrante do que o sopro boro de Kaido. Apesar de ter sido desencadeado mais tarde, ele gradualmente repeliu as chamas, auxiliado pela lei universal do choque de raios. Quem está à esquerda sempre perde. O resultado deste duelo já estava decidido. Uma poderosa tempestade assolava o mar. Caramba! Kaido, percebendo que estava perdendo terreno, virou a cabeça abruptamente para o lado. No instante seguinte, o ser oscuras de Ian perfurou os restos de seu sopro boro, abrindo um buraco nas nuvens de tempestade acima. Os guardas e prisioneiros em fuga gritaram de terror quando o raio negro de energia cortou o céu. Kaido, evitando o ataque por pouco, virou sua enorme cabeça, encarando o buraco aberto nas nuvens acima. Até Kaido, um Yonkou, não conseguiu evitar um arrepio na espinha. Se não tivesse se esquivado, o ataque teria perfurado sua cabeça. O que o chocou ainda mais foi que seu sopro boro, seu ataque característico, havia perdido em um choque de raios. Esse garoto, ele é mais do que apenas um usuário da zoomítica. Ele rosnou com a voz carregada de raiva. Bum! Uma explosão estrondosa abalou o céu, o inferno flamejante pintando as nuvens de vermelho, como se o próprio céu estivesse em chamas. O poder absoluto da explosão ameaçava destruir o mundo. Hannibal e os prisioneiros em fuga gritaram de terror, com os olhos arregalados de horror enquanto assistiam a cena apocalíptica se desenrolar acima. Estamos condenados. Todos nós vamos morrer. Impel Down vai ser destruída, gritou Hannibal, cobrindo a cabeça com as mãos. Embora o ataque de Ian tenha colidido com a respiração boro de Kaido, neutralizando com sucesso o impacto direto, a onda de choque resultante da colisão entre dois ataques de nível Yonko ainda foi incrivelmente destrutiva. Mas quando a poeira baixou e eles levantaram cautelosamente a cabeça, viram uma barreira amarela translúcida e brilhante pairando acima deles, protegendo-os do inferno em cascata. A torrente de fogo, como uma cachoeira de rocha derretida, se chocou contra a barreira, incapaz de penetrar suas defesas. As chamas se agitaram, mas a barreira se manteve firme, até que finalmente, com um rugido ensurdecedor, o inferno se dissipou. As brasas restantes se espalharam inofensivamente pelo ar, sem nunca atingir o chão. Uá! Um dos guardas, tomado pelo alívio, caiu de joelhos com lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto. Estamos salvos. Domino e os outros soltaram um suspiro coletivo de alívio, com os olhos ainda arregalados de choque enquanto encaravam Ian. Ele bloqueou o sopro boro do Kaido com tanta facilidade. Ele é um monstro. O nível 1 era agora uma vasta extensão aberta, com os prédios reduzidos a escombros pela onda de choque. À distância, eles podiam ver claramente Ian e Kaido, um parado no chão, o outro circulando no céu, presos em um impasse silencioso. Mas havia algo estranho naquela cena. A aura de Kaido irradiava para fora, ameaçando rasgar o céu, mas Ian permanecia abaixo, sua presença calma e modesta. Sem demonstrar nenhum sinal externo de poder ou mesmo usar seu Haki do Conquistador, ele se mantinha firme, como uma rocha inabalável em um mar revolto. Quantos segredos esse jovem guardava? Ele era um completo enigma. Demônio de asas negras. Se tiver coragem, venha me encontrar em Onigashima, no país de Wano. Esse é o meu território. Nenhum de nós lutou com força total hoje. Vou me vingar. A voz de Kaido ecoou pelo céu, e o dragão azul voou em direção às nuvens, desaparecendo na distância. Eu vou, murmurou Ian com a expressão inalterada. Nem sua ressurreição nem a forma híbrida de Kaido haviam sido reveladas. Liberar todo o seu poder aqui sem dúvida destruiria Impel Down, apagando-a completamente do mapa. Aquele garoto é uma aberração da natureza. Em apenas 2 dias ele enfrentou um Yonkou, um Shichibukai e um pirata lendário. Magellan suspirou, seus ferimentos quase curados, os efeitos persistentes da água do mar desaparecidos. Inicialmente, ele esperava ajudar Ian a capturar ou até mesmo matar Kaido, acreditando que com 3 lutadores de nível almirante, eles poderiam ter uma chance. Mas Kaido havia recuado, ou talvez Ian já tivesse alcançado o nível de um Yonkou, ou até mesmo ultrapassado. Mesmo a criatura mais forte do mundo e o maior espadachim não eram páreo para ele. Como se sairia contra a Barba Branca, o homem mais forte do mundo? Muitos acreditavam que Ian era uma arma secreta aprimorada pelos fuzileiros navais. Ele tinha apenas 19 anos. Mas eles sabiam a verdade. Ele havia sido resgatado de piratas por Momozagi no Mar do Sul 1 ano antes, à beira da morte, apenas para recuperar seus poderes por uma reviravolta do destino. Seria esse o poder da vingança? Afinal, até o poder de uma Akuma no Mi dependia da habilidade de quem a usava. Nas mãos erradas, era uma oportunidade perdida. Nas mãos certas, até a habilidade aparentemente mais mundana poderia ser devastadora. Seu ódio por piratas, alimentado por sua experiência de quase morte, o levou a desafiar Shichibukais, piratas lendários e agora, um Yonko. Essas batalhas consolidaram sua reputação. Em poucos dias, seu nome seria conhecido no mundo todo. O vice-almirante que repeliu um Yonkou antes mesmo de entrar no Novo Mundo. Rapazes, parece que Impel Down não é mais um porto seguro. Vamos sair daqui. Com a batalha entre Ian e Kaido concluída, o nível 5.5, a terra de Neokama, foi exposto a Hannibal, aos guardas e até mesmo a Magellan e Fugitora. Aquele é o Empório Ivankov. Eu sabia que ele não conseguiria escapar de Impel Down sem ajuda. E todos aqueles itens desaparecidos, era ele. Vamos capturá-lo de novo.
Hannibal e os guardas sobreviventes, sem nada melhor para fazer, encontraram uma nova tarefa. Capítulo 104. Droga. Homens, venham comigo. Vamos jogar esse depravado de volta na cela. Hannibal latiu, reunindo Domino, Sad-chan e os outros guardas, ansiosos para fazer um nome para si e aumentar suas chances de se tornar guardião. Mas já era tarde demais. Ivankov e seus seguidores da terra de Neokama estavam do outro lado do nível 1. Com a batalha devastadora de Yan e Kaido ocorrendo no centro, junto com aquele buraco enorme no chão, alcançá-los a tempo era impossível. Eles já haviam chegado à área entre o nível 1, o Inferno Carmesim, e o nível 2, o Inferno das Feras. Qualquer tentativa de capturá-los agora seria inútil. Está tudo bem. Eles não vão longe com o veneno demoníaco de Magalhães cobrindo o nível, disse Hannibal, tentando tranquilizar a si mesmo e aos outros. Talvez ele ainda pudesse reivindicar algum crédito quando eles inevitavelmente desmaiassem por causa do veneno. Uma nuvem de um azul vibrante mais profundo e rico que qualquer oceano espalhava-se pelo nível 1, conferindo ao chão da prisão uma aparência sinistra, quase onírica. Mas por trás dessa bela fachada pulsava uma ameaça letal, o demônio venenoso de Magellan, uma nuvem tóxica capaz de paralisar qualquer um que sequer a tocasse. Um prisioneiro que se aproximava demais aprendeu isso da maneira mais difícil, desmaiando instantaneamente, seu corpo se contraindo enquanto ele gritava desesperadamente por Ivankov, a figura extravagante e andrógina com um afro que desafiava a gravidade, por ajuda. Já está envenenado? Nem eu conseguiria lidar com isso. Você tem que voltar para sua cela, gritou Hannibal. Ivankov respondeu com uma angústia exagerada. Ai céus! Nosso camarada caiu. Devemos abandoná-lo? Eu não quero, mas parece que não temos escolha. Adeus. Não se preocupe comigo, Ivankov-sama, lamentou-se dramaticamente o prisioneiro aflito, fingindo uma resignação de cortar o coração. Uma atuação que quase levou Ivankov às lágrimas. Então, de repente, os olhos de Ivankov se arregalaram e um grito de triunfo escapou de sua garganta. Hormônios da tensão. Hormônios da cura. Com um movimento rápido do pulso, agulhas saíram das pontas dos seus dedos, perfurando a pele do prisioneiro caído e injetando uma potente mistura de hormônios. Quase imediatamente, o prisioneiro se levantou, completamente revitalizado, encontrando até energia para zombar dos guardas. Não vamos cair tão fácil assim, seus idiotas. A visão quase fez Magellan tossir sangue. Ele havia se esquecido completamente da Oru-Oru no Mi de Ivankov, a Akuma no Mi que lhe concedia controle sobre os hormônios. A capacidade de manipular o corpo humano de dentro para fora. Os hormônios de cura podem até oferecer uma chance de recuperação de doenças terminais, embora ao custo de uma parte da vida do paciente, dependendo da gravidade. Os hormônios da tensão atuavam como um estimulante potente, eliminando completamente a fadiga, mas deixando o usuário completamente esgotado quando os efeitos passavam. Ivankov também podia controlar os hormônios sexuais, transformando as pessoas entre as formas masculina e feminina à vontade. Não importa se eles resistem ao demônio venenoso, bufou Hannibal, recuperando rapidamente a confiança. Impel Down fica no cinturão da calma, cercada por reis dos mares. A prisão e os navios de guerra são revestidos de pedra do mar, e como os navios de guerra já partiram, estão presos. Não há escapatória para eles hoje. A lógica de Hannibal era sólida. Antes de atacar Kaido, Magellan ordenou que todos os navios da marinha próximos se retirassem, minimizando o risco de danos colaterais. Isso efetivamente transformou Impel Down em uma ilha isolada. Mesmo que os prisioneiros conseguissem passar pelo demônio venenoso, não teriam como escapar. Mas Magalhães cometeu um descuido crucial. Ele presumiu que todos os navios de guerra haviam partido. Assim que Hannibal terminou de falar, uma embarcação solitária surgiu no horizonte, diminuindo rapidamente a distância até Impel Down. Um oficial da marinha no comando conduziu o navio em direção à prisão. Um incidente semelhante ocorreu durante a fuga de Luffy. Magellan, com o objetivo de isolar Impel Down, ordenou a retirada de todos os navios de suprimentos. Os seguidores de Ivankov também estavam preocupados com a rota de fuga, tornando a aparição do navio um golpe de sorte incrível. Hannibal quase engasgou. Ele estava tão ocupado tranquilizando todos que não considerou essa possibilidade. Era como se tivesse se envenenado com as próprias palavras. Está tudo bem. Hannibal começou a falar novamente, mas Saldiat, o carcereiro travesso, o interrompeu com um golpe forte na cabeça. Idiota! Calha a boca! Você está trabalhando com eles? Agora que penso nisso, o desaparecimento de Ivankov provavelmente é culpa sua também. Eu não. Hannibal murmurou, esfregando a cabeça. Quem autorizou aquele navio? Vou levá-los à corte marcial. Magellan berrou sua raiva incandescente. Ivankov não era um prisioneiro fugitivo qualquer, ele tinha conexões com Monkey D. Dragon, um criminoso cujo nível de ameaça rivalizava com o do próprio Gold Roger. Um inaugurou a Grande Era Pirata, o outro tinha como objetivo derrubar o governo mundial. Não se preocupem, meus queridos. Os ventos da liberdade estão soprando, gritou Ivankov numa pose dramática. Como se convocada por suas palavras, uma brisa suave soprou pelo cenário caótico, trazendo consigo uma promessa de libertação. O oficial da marinha no navio de guerra que se aproximava arrancou o uniforme, revelando um rosto familiar marcado por uma marca de sandália reveladora. Era um homem de presença imponente, com uma expressão séria no rosto. Os prisioneiros fugitivos ficaram boquiabertos e então explodiram em gritos de alegria. É o Monkey D. Dragon. Ele planejou tudo isso o tempo todo. Achei que nunca mais te veria. Ivankov correu e envolveu Dragon em um enorme abraço de urso, quase o espremendo até a morte. Sentiu minha falta, Dragon. Você também, Ivankov. Já faz um tempo. O manto verde de Dragon ondulava ao redor dele, seus olhos se encheram de uma mistura complexa de emoções.
Droga! Kaido ainda nem foi derrotado, e agora temos outra ameaça de nível imperador. Magellan rugiu. Ian ainda estava em combate com Kaido e agora Dragon, líder do exército revolucionário, uma força cuja influência e alcance rivalizavam com qualquer Yonkou, havia chegado. Fugitora ofereceu um sorriso gentil a Magalhães. Então esse é Dragon, o revolucionário que busca derrubar o governo mundial. Um homem movido pela ambição e pela sede de vingança. Os olhos cegos de Fugitora se abriram ligeiramente, revelando apenas o branco. Seu aqui da observação, porém, pintava um quadro diferente. A aura que ele sentia de Dragon era surpreendentemente calma e gentil, assim como seu poder, os ventos da liberdade. Ele não parecia ser um homem verdadeiramente mau. O próprio Fugitora nutria reservas quanto ao governo do governo mundial. O sofrimento do povo era prova inegável de suas falhas. Mesmo com 2 caças de nível almirante presentes, capturá-lo seria um desafio considerável. Vamos mesmo deixá-lo escapar? Perguntou Magellan, com a voz carregada de frustração e derrota. Um Shichibukai, um pirata lendário, um Yonkou e agora o homem mais procurado do mundo, os mares mergulhavam no caos absoluto. Não temos escolha. Qualquer novo combate só causará mais danos a Impel Down. Até o quartel-general da Marinha teria dificuldade para lidar com 2 imperadores ao mesmo tempo, quanto mais conosco. Nunca desista antes mesmo de tentar. Dê o seu melhor e deixe o resto com o destino. Caso contrário, você só vai se arrepender depois. Assim que Fugitora terminou de falar, uma aura assustadora irrompeu dele. Ele sacou sua Shirazaia num piscar de olhos, a lâmina se tornando um borrão enquanto ele a balançava várias vezes, lançando arcos de energia roxa em direção ao céu. Dragon e os revolucionários franziram a testa, observando Shichibukai cego empunhar sua espada de bengala. Prepararam-se para um golpe devastador, mas em vez disso, um poder estranho e desconhecido emanou da lâmina. Eles ergueram os olhos, com os olhos atraídos para o céu. Os outros fuzileiros, igualmente perplexos, seguiram o exemplo. O céu era de um azul límpido e ininterrupto. Então, um ponto de luz surgiu na vastidão azul, ficando cada vez mais brilhante à medida que se aproximava da Terra. Um meteoro. Todos os presentes congelaram, com os olhos arregalados de incredulidade. O meteoro? Ele está falando sério? Embora parecesse relativamente pequeno, o impacto de um meteoro sem impedimentos seria catastrófico, facilmente capaz de destruir metade da ilha e arrasar Impel Down. Então, uma onda de terror absoluto os invadiu. Os que estavam de pé tropeçaram e caíram de joelhos, com os rostos esvaindo sem cor e o suor brotando na testa. Seus olhos se moviam freneticamente, tomados por um medo primitivo. O que está acontecendo? O que é isso? Não eram apenas os prisioneiros, até Magalhães, Aniasbal e os outros fuzileiros navais olhavam para o meteoro colossal. Agora um corpo celeste de proporções intimidadoras com os rostos encharcados de suor frio, a descrença em conflito com o pânico crescente. Como um meteoro tão grande poderia surgir do nada? E por que estava caindo diretamente em sua direção? Foi obra do espadachim cego? Estamos condenados. Corram todos. O pânico tomou conta do navio de guerra e das águas ao redor. Os prisioneiros em fuga, abalados pelo estupor, lutavam desesperadamente por qualquer resquício de segurança. Mas para onde poderiam ir? Cercados pelo mar aberto, presos em um navio de guerra, não havia onde se esconder. Eles esticaram o pescoço, contemplando a desgraça iminente, as pernas se transformando em geleia, os corpos se recusando a obedecer. Era como se toda a força tivesse sido sugada deles. Você só pode estar brincando. Mesmo antes do meteoro atingir o planeta, a imensa pressão que emanava dele tornava quase impossível respirar. Seus olhos estavam esbugalhados, seus rostos contorcidos em uma máscara de puro terror. Eles tinham acabado de escapar do inferno de Impel Down, apenas para se depararem com outra morte ainda mais assustadora. Aquele cara tem o poder de um almirante ou de um Yonko? Quem é ele? Talvez só o velho Barba Branca pudesse destruir alguma coisa. Ivankov, olhando entre o céu e seu camarada Dragon, cujo rosto permanecia estranhamente impassível, engoliu em seco, sentindo um gosto amargo na garganta. Sentia-se pequeno, insignificante e completamente impotente. Aquele nível de força estava além de qualquer coisa que ele ou qualquer outro pirata pudesse compreender, quanto mais resistir. Talvez só Dragon. O meteoro colossal, bloqueando o sol, continuou sua descida inexorável. A pressão que emanava dele dificultava a respiração, e o próprio ar parecia engrossar e se comprimir. O mar abaixo se dobrou e afundou sob a imensa atração gravitacional do meteoro. Isso é um sonho? É um meteoro, sem dúvida. Mas como? Os prisioneiros fugitivos, quase todos dentro da zona de impacto projetada do meteoro, gaguejaram, incrédulos. Enquanto observavam com uma mistura de terror e espanto estampada em seus rostos, a rocha monstruosa finalmente atingiu o mar, e o mundo pareceu ceder e gemer sob a força do impacto. O meteoro colossal avançou em direção ao navio de guerra deles, a magnitude do evento desafiando qualquer descrição. Parecia que estava impactando não apenas o mar distante, mas o âmago de seus seres. Ainda não acabou. Não podemos desistir sem lutar. Nosso sonho é alcançar as estrelas, derrubar este governo mundial corrupto. Os olhos de Dragon se estreitaram. O poder de Fugitora era diferente de tudo que ele já havia encontrado. Uma força que ofuscava até mesmo suas próprias habilidades consideráveis. Mas depois de um breve momento de espanto, ele reuniu seus companheiros, sua voz ecoou pelo convés, infundindo-lhe sua determinação inabalável. Ele tem razão.
Com Dragon-sama nos liderando, o que temos a temer? É só uma pedra. Vamos esmagá-la. Ao ver seus espíritos reacendidos, Dragon assentiu, com uma satisfação sombria se instalando em seus olhos. Ele ergueu a mão em direção ao céu, uma aura verde rodopiante irrompendo ao seu redor, e sua capa estalou com a repentina onda de poder. O vento se foi. O pensamento ecoou pela mente de todos os presentes. Do outro lado da vasta extensão do mar, o vento havia desaparecido, deixando uma quietude sinistra. Apenas ao redor do navio de guerra persistia uma brisa suave, uma bolha protetora na calma sobrenatural. Punho de garra de dragão, sopro de vento. Uma ventania furiosa irrompeu do corpo de Dragon, parando o navio de guerra. No momento seguinte, um rugido rasgou o céu quando um dragão enorme, rivalizando até mesmo com o de Kaido em tamanho, irrompeu do dragão, disparando em direção ao meteoro que caía. A cauda flamejante do meteoro, nascida de sua descida em alta velocidade pela atmosfera, foi instantaneamente apagada pela ferocidade do vento do dragão, desaparecendo no nada. Então o dragão se chocou contra o meteoro, um estrondo retumbante ecoando pelo mar, ofuscando até mesmo o rugido inicial do dragão. Metade do meteoro se estilhaçou, fragmentando-se em inúmeros pedaços menores, uma visão que inspirou admiração e terror, mas o medo ainda os dominava frio e cortante. Metade do meteoro permanecia, e até mesmo os fragmentos continuavam sua descida, cada um deles uma potencial sentença de morte. Nem Dragon-sama consegue pará-lo. Alguns dos fugitivos já haviam caído no convés, com os rostos pálidos e os olhos vazios. Mas aqueles com mentes mais aguçadas, aqueles que não haviam sucumbido ao desespero, notaram algo impossível. O meteoro parou no ar. Isso é só o começo. Capítulo 105. Os criminosos terrestres de Neokama, agora em segurança a bordo do navio de guerra da Marinha, assistiram com horror e espanto enquanto o meteoro caía em sua direção. Então, com um rugido que abalou o mundo, seu chefe, Empório Ivankov, desencadeou uma rajada furiosa de ataques, morte piscante e um poderoso piscar da galáxia, destruindo metade do projétil em chamas e extinguindo sua cauda flamejante. Componham-se. O que vocês são? Um bando de medrosos. Somos revolucionários. Vamos derrubar o governo mundial, esses idiotas tirânicos e sedentos de poder. Por que entrar em pânico por causa de um meteoro? Se o céu cair, nós o seguraremos. Sigam minha liderança e confiem no nosso chefe. Os piratas de Neokama olharam para o que restava do meteoro, agora milagrosamente suspenso no ar. Puxar um meteoro dos céus era uma demonstração de poder aterrorizante, mas seu chefe havia destruído metade dele com um único golpe e interrompido sua queda. Esse feito era praticamente lendário, rivalizando até mesmo com o poder do Barba Branca. Que fruta perigosa controlada pelos fuzileiros navais, preocupante. Dragon murmurou com uma carranca estampada no rosto. Os fuzileiros navais e o governo mundial preferiam a prisão à execução para a maioria dos piratas. Executar um usuário de Akuma no Mi significava que a fruta simplesmente se regeneraria em outro lugar do mundo. Se os fuzileiros navais a recuperassem, tudo bem. Mas se ela caísse nas mãos de outro pirata, especialmente um perigoso, as consequências poderiam ser devastadoras. Portanto, a prisão por tempo indeterminado era a opção mais segura. A Zushi no Mi era inegavelmente uma das frutas mais perigosas. Se ele se lembrava corretamente, o usuário anterior de uma Akuma no Mi semelhante baseada em gravidade havia sido capturado e aprisionado em Impel Down décadas atrás, possivelmente até morrendo dentro de suas muralhas. Isso explicaria o ressurgimento da fruta. A invasão de Impel Down por Kaido e o subsequente massacre de prisioneiros pelo demônio alado negro. Para reprimir os tumultos que se seguiram significou que uma enxurrada de frutas do diabo seria liberada de volta ao mundo. Mas sem que ninguém soubesse, esses frutos se foram consumidos, tornando-se combustível para o poder de outro, perdidos para sempre nos anais do tempo. Você é novo na Marinha? Parece que nosso objetivo de derrubar o governo mundial ficou mais difícil. Se eu tivesse permanecido no meu caminho original, talvez eu mesmo fosse um almirante agora, comentou Dragon, com um toque de contemplação melancólica na voz. 2 ou 3 décadas atrás ele, Borsalino, Kizaru e Kuzan Aokiji eram conhecidos como os novatos monstros de sua geração. Reconhecidos por seu talento excepcional, Dragon foi incumbido de inúmeras missões altamente confidenciais pelo governo mundial, expondo-o à corrupção profundamente enraizada deles. Isso impulsionou sua decisão de se tornar um criminoso, o líder do exército revolucionário, buscando desmantelar o próprio sistema ao qual serviu. Borsalino e Kuzan, no entanto, escolheram uma forma de justiça mais passiva e ambivalente dentro dos fuzileiros navais. Ele tinha tanto a ambição quanto a habilidade, um novato monstro ao lado dos futuros almirantes, empunhando o poder devastador da fruta do vento, considerada uma das mais potentes do tipologia. Interessante. Posso ser cego, mas consigo ver o coração dos homens. Sinto uma grande benevolência dentro de você. E não sou um fuzileiro naval, mas sim um membro dos 7 Shichibukais. Durante anos, busquei silenciosamente minha própria justiça, testemunhando a feiura que se esconde sob a superfície da suposta ordem deste mundo. Recentemente me ofereceram o cargo de Shichibukai, e eu aceitei. É um papel que me permite agir de forma independente, livre de suas ordens, explicou Isho, reconhecendo uma alma gêmea. É mesmo? É uma pena que não tenhamos nos conhecido antes. Poderíamos ter sido aliados. O vento me fala das suas boas intenções. Mas talvez as coisas tenham se resolvido para melhor. Com você ocupando esse lugar, muitos serão poupados da habitual justiça dos Shichibukais.
Os fuzileiros navais nunca foram a escolha certa para você. O peso da justiça deles é um fardo pesado de carregar, disse Dragon com a voz carregada de compreensão. Enquanto falavam, o meteoro pairando precariamente no ar começou a se transformar. Retomou lentamente a descida, reacendendo o pânico entre os criminosos da terra de Neukama. No entanto, após alguns segundos, a descida parou abruptamente. Então, uma luz branca brilhante brilhou no núcleo do meteoro, explodindo para fora enquanto inúmeras lâminas crescentes azuis formavam uma esfera giratória de energia cortante e caótica, engolfando completamente a rocha flamejante. Com um estrondo estrondoso, o meteoro se estilhaçou em inúmeros fragmentos, chovendo sobre o oceano como areia dourada, iluminando o céu noturno em um espetáculo deslumbrante. Foi ainda mais espetacular do que antes. A poeira dourada assentou sobre as ondas, manchando a água com um tom brilhante de laranja, um cenário de beleza surreal. Lâmina da gravidade, tigre enfurecido. O ar ondulou e se distorceu quando uma poderosa força gravitacional irrompeu da espada de Isho. Um enorme tigre espectral, formado por pura gravidade, investiu contra Dragon. Dragon, em resposta, ergueu a mão direita. Seus dedos se contorceram em uma garra, 4 se fundindo em 3 seções distintas, uma técnica que parecia desafiar a anatomia humana. Mas naquele momento, uma aura palpável de poder majestoso irradiava dele. Todo indivíduo poderoso, exceto aqueles nascidos com o Aqui do Conquistador, podia aprimorar sua aura única. Dragon, o mestre do punho da garra do dragão, possuía a aura de um verdadeiro rei. Na mente de Isho, ele viu uma imagem fugaz de um enorme dragão saindo do dragão e colidindo de frente com seu tigre gravitacional. Punho de garra de dragão, sopro do dragão. A voz de Dragon ecoou, cheia de autoridade, enquanto o dragão espectral colidia com o tigre gravitacional de Isho, liberando um rugido ensurdecedor. O oceano abaixo deles agitava-se violentamente, sacudindo o navio de guerra da marinha como uma folha em uma tempestade. O confronto entre dragão e tigre terminou em impasse, uma demonstração espetacular de poder bruto. Minhas desculpas, mas apesar do meu respeito pelos seus ideais, sou um Shichibukai, reconhecido pela marinha. Devo, no mínimo, oferecer uma resistência simbólica à sua tentativa de libertar esses prisioneiros, disse Isho, apontando sua Shikomizui, com a lâmina brilhando perigosamente para o navio de guerra abaixo. Não se preocupe. Faz tempo que não troco espadas com alguém do seu calibre. Dragon sorriu, sua mão direita crepitando com Busushoku aqui, tornando-a preta como Azeviche. Seu punho garra de dragão, aprimorado ao longo de décadas de treinamento rigoroso, era uma arte marcial comparável à suprema habilidade com a espada de Mihawk ou às devastadoras habilidades com a clava de Kaido. Eles se chocaram no ar, o tilintar do metal contra a carne impregnada de Aqui ecoando pela noite. Foi uma batalha de pura destreza marcial, uma disputa de punho contra espada com resultado incerto até o fim. A batalha terminou com Dragon mantendo uma ligeira vantagem, forçando Isho a recuar meio passo. Ao contrário de Kizaru, que dependia fortemente de sua Akuma no Mi, Dragon também tinha Ki aprimorado e aprimorava suas habilidades físicas a um nível excepcional. Essa força era necessária para sustentar sua ambição de derrubar o governo mundial. Seu exército revolucionário rivalizava em força com uma tripulação Yonko, com Sabo, Kuma e outros servindo como seus comandantes. Entretanto, mesmo com esse nível de poder, desafiar o governo mundial, e muito menos os fuzileiros navais, era uma tarefa quase impossível. Ele aguardando a chegada da pior geração, para que seu filho, Luffy, atingisse seu potencial máximo. Então, ele desencadearia uma tempestade que mudaria o mundo, um turbilhão de mudanças que derrubaria a ordem vigente e varreria os poderes corruptos existentes. Isso foi revigorante, Shichibukai. Mas não temos tempo para um duelo de verdade. Temos que ir. Espero que da próxima vez que nos encontrarmos, não sejamos inimigos. Tendo ganhado a vantagem, Dragon convocou outro enorme dragão de vento, que gentilmente levantou o navio de guerra e o carregou em direção aos portões da justiça. Uma despedida final para Isho. Duvido que nossos caminhos se cruzem como inimigos. Há alguém muito mais capaz do que você, alguém que compartilha suas ambições, envolto em um mistério ainda mais profundo. Mas de uma coisa tenho certeza, seu coração carrega a luz. Isho murmurou suas palavras quase inaudíveis. Sua conversa com Dragon ocorrerá sobre o mar, longe de Impel Down. Agora, ele retornava à prisão devastada. Minhas desculpas, Magalhães. Ele estava além da minha capacidade de detê-lo. Isho embainhou a espada e curvou a cabeça. Ele havia lutado com todas as suas forças. Conter-se teria sido desrespeitoso, tanto para com Dragon quanto para consigo mesmo. O confronto deles fora uma batalha entre iguais, um teste de força e vontade. Não é sua culpa, Isho. Pelo menos ele não causou mais danos a Impel Down como Kaido. Preciso descobrir como vou explicar isso para a sede. Quase todos os prisioneiros estão mortos. É uma bênção que não tenham escapado em massa. Teria sido um verdadeiro desastre. Mesmo com acesso a Akuma no Mi, leva tempo para dominá-las. Os que têm boas intenções, podemos recrutar para a marinha ou para Impel Down. O resto, bem, vamos caçá-los. Tem sempre um lado bom. Isso pode ser visto como uma limpeza dos mares. E é uma oportunidade perfeita para dar à equipe um descanso muito necessário. Eles trabalham incansavelmente dia e noite protegendo esses monstros. Eles merecem um descanso, disse Magellan, com a voz carregada de cansaço. Impel Down era um reflexo sombrio do mundo lá fora. Quanto mais cruel o inferno dentro de suas muralhas, maior a paz além. Fora do Impel Down, os portões da justiça se abriram lentamente, e um navio de guerra da marinha passou por eles. Uma figura saltou do convés, transformando-se em um raio dourado de luz, chegando ao portão principal de Impel Down num piscar de olhos. Era Borsalino, um dos 3 almirantes da marinha, retornando de sua escolta aos remanescentes da família Don Quixote.
Ai meu Deus, que cena caótica! Borsalino balançou a cabeça, seu aqui de observação examinando a devastação, com uma expressão de irritação nos olhos. A intrusão de Kaido havia causado uma dor de cabeça enorme. Até os prisioneiros do nível 6, o Inferno Eterno, haviam se revoltado. Lidar com Kaido sozinho já era um desafio. Somando os prisioneiros do nível 6 à mistura, até ele poderia ter ficado sobrecarregado. Ele fez uma pausa, sentindo o silêncio perturbador. A batalha já havia terminado? Magalhães, onde está o inimigo? A luz dourada se fundiu, revelando uma figura alta e esguia, vestida com um terno amarelo risca de giz e um casaco branco de almirante da marinha. Seu rosto era longo e magro, e sua expressão lânguida e entediada. Era Borsalino, de codinome Kizaru, um dos lutadores mais fortes dos fuzileiros navais, portador da Pika Pika no Mi, a Pika Pika no Mi. Almirante Kizaru. O almirante Kizaru chegou. Os guardas do nível 2 ficaram em posição de sentido e fizeram uma saudação respeitosa. Almirante Kizaru, não se faça de desentendido. Você recebeu a mensagem. Com a sua velocidade, poderia ter chegado aqui num piscar de olhos. Com 4 caças de nível almirante, poderíamos ter derrubado Kaido e até mesmo Dragon. A voz de Magellan fervilhava de uma raiva mal contida. Um almirante poderia ter dificuldades contra um Yonkou, mas 2 almirantes tinham a vitória quase garantida. Com Ian, que havia lutado contra Kaido até a paralisação, e Fujitora, cujos poderes gravitacionais poderiam neutralizar a vantagem aérea da Dragon. Eles poderiam ter capturado os 2 Yonkou. A captura deles certamente teria compensado os danos causados a Impel Down. Embora a situação estivesse fora de seu controle, 3 andares de Impel Down estavam em ruínas e a grande maioria dos prisioneiros estava morta. Ele provavelmente enfrentaria uma corte marcial. As perdas foram impressionantes. Dragon também esteve aqui? Não vi nenhum vestígio dele. E você deve ser o Isho. O quartel-general me informou que você tinha potencial para ser almirante, um candidato perfeito para os 7 Shichibukais. Mas parece que vocês 3, mesmo com a ajuda daquele garoto demoníaco, não conseguiram lidar com Kaido. Tentando jogar a culpa nos outros inventando a presença de Dragon. É isso? Zombou Kizaru, passando a responsabilidade adiante, ansioso para evitar qualquer repercussão. Ele, assim como a maioria dos fuzileiros navais em Marineford, com exceção do inabalável Akainu, havia deliberadamente se contido diante de Luffy. Isso não se devia à falta de lealdade, mas sim a uma manobra calculada para evitar a ira de Garp. Deixar Luffy escapar era uma coisa, mas machucar Ace era outra completamente diferente. Eles estavam cautelosos com a fúria de Garp lutador. Se não fosse pela intervenção de Sengoku, Akainu, o fanático da justiça absoluta, poderia ter sido morto em Marineford. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 106. O rosto de Magalhães era uma máscara de fúria. Eles não conseguiram segurar Dragon, e Kizaru, passando bem perto dele, não ofereceu nenhuma ajuda. Impel Down sofreu perdas catastróficas. Não só um grande número de prisioneiros escapou, como, para piorar, ele não conseguiu deter Kaido por tempo suficiente para que um almirante chegasse. Kaido simplesmente partiu quando quis. Cada um desses fracassos alimentava a fúria de Magellan. A fuga de Dragon, o líder do exército revolucionário, era frustrante o suficiente. Como guardião de Impel Down, Magellan estava vinculado ao governo mundial. Mesmo assim, nutria uma profunda aversão pelos dragões celestiais. Sabia que inúmeros prisioneiros se tornaram participantes involuntários de seus experimentos perversos. No entanto, eles eram criminosos, então ele ignorou. A justiça ambígua de Kizaru, balançando ao vento como um junco, era ainda mais irritante. Ele preferia lidar com a justiça preguiçosa de Aokiji a qualquer momento. Pelo menos Aokiji também era passivo em relação àqueles canalhas do governo mundial e tinha uma noção mais firme do que importava. Kizaru e Dragon eram ex-companheiros. Não era impossível que ele tivesse deixado Dragon ir de propósito. Mas Kaido. Não havia desculpa para deixá-lo escapar. Calma, calma, Magalhães. A prioridade agora é reportar a situação. As palavras de Kizaru interromperam os pensamentos furiosos de Magalhães. Ele queria um relatório detalhado, e Magalhães sabia o que precisava fazer. Então Magellan relatou os eventos, detalhando meticulosamente toda a batalha, incluindo até mesmo as ações de Ian em Impel Down. Que assustador! Comprometer o nível 4 sozinho. Um crescimento tão rápido é impressionante. Que sorte que nem todos escaparam. Enquanto Magellan falava, a expressão lânguida de Kizaru desapareceu, substituída por uma expressão de grave preocupação. O relatório de Magellan lhe deu uma compreensão muito mais clara do poder de Ian, e era perturbador. Inicialmente, ele considerara Ian um jovem fuzileiro promissor, digno de nota, mas não uma ameaça séria. Agora, porém, Kizaru percebeu a gravidade da situação. Não se tratava apenas de um fuzileiro naval poderoso, era um fanático íntegro, uma força da natureza livre de convenções. Ele havia massacrado piratas indiscriminadamente em múltiplos níveis. Uma figura subitamente lhe veio à mente, Douglas Bullet, o descendente do diabo. Após a execução de Gold Roger, Bullet entrou em fúria, mergulhando o mundo no caos. Foi necessária uma mobilização significativa das forças da marinha para subjugá-lo e aprisioná-lo no nível 6 de Impel Down, o Inferno Eterno. Sua força era lendária. E fiel à sua forma, na história original, em meio ao caos causado por Barba Negra, Bullet escapou, ficando conhecido como o pior fugitivo da história, pelo quartel-general da Marinha. Isso destacou a gravidade da ameaça que Bullet representava, uma força capaz de desafiar o quartel-general da Marinha sozinho. Seu poder era comparável ao de Shiki, o Leão Dourado, que também desafiara o quartel-general da Marinha e fora o primeiro a escapar de Impel Down.
Se Bullet tivesse permanecido livre, sem dúvida teria se tornado outro imperador. Mas agora Bullet, juntamente com outros piratas lendários como Redfield, o Conde Vermelho, estavam mortos pelas mãos de Ian. Isso significava que o poder e a crueldade de Ian superavam até mesmo essas figuras lendárias. Kizaru teve uma premonição. Este jovem era um futuro imperador em formação. Aqueles dragões celestiais corruptos jamais tolerariam alguém que não pudessem controlar. Sem dúvida, tentariam eliminá-lo. Não seria a primeira vez que recorreriam a tais medidas. Até Ze, um veterano condecorado que treinara gerações de fuzileiros navais, incluindo os atuais almirantes, fora caluniado e, por fim, eliminado. A menos que o poder de Ian estagnasse ou ele se tornasse uma figura além da influência dos 5 anciões, um verdadeiro deus, ele estava condenado. Magellan, a situação é precária. Você tem um dever importante. Você é a pedra angular de Impel Down, e sua reconstrução depende de você. Quanto aos prisioneiros, o quartel-general da Marinha e o governo mundial cuidarão disso. Com algumas palavras de incentivo e um toque de preocupação na voz, Kizaru se transformou em um clarão de luz e desapareceu em direção ao quartel-general da Marinha. Ele não tinha tempo a perder. Ele sentiu uma tempestade se aproximando, uma grande reviravolta na ordem mundial, e os fuzileiros navais precisavam estar prontos. Magellan, ainda mais indignado com a repentina urgência de Kizaru, só pôde suspirar e começar a organizar os guardas restantes. Eles começaram a escoltar os remanescentes da família Don Quixote capturados, trazidos por Kizaru, para suas celas designadas. Esta batalha, uma mancha vergonhosa para os fuzileiros navais e o governo mundial, jamais seria oficialmente documentada. A invasão de Impel Down foi uma humilhação que eles ansiavam por enterrar. Não fosse pelos guardas de Impel Down, incluindo o vice-diretor Domino, a lembrança de Ian sozinho reprimindo o motim no nível 4 e eliminando sistematicamente inúmeros prisioneiros ficaria para sempre gravada em suas mentes. Até mesmo os lendários piratas presos no nível 6, o Inferno Eterno, haviam sido mortos por suas mãos. O almirante da frota Sengoku enviou Kizaru para convocar todos os vice-almirantes e superiores ao quartel-general. Ele próprio retornou ao seu escritório e pegou um Dendemushi seguro. Este estava diretamente ligado aos 5 anciões. O incidente de Impel Down era significativo demais para ele lidar sozinho. Ele precisava reportar aos mais altos escalões do governo mundial. O Dendemushi foi atendido. Aqui é o almirante da frota Sengoku. Tem um assunto sério para discutir. Sengoku, você está ligando para falar sobre Impel Down, não é? Um dos 5 anciões respondeu com a voz rouca pela idade. Claramente, eles já estavam cientes do incidente. Como as mais altas autoridades do governo mundial, eram sempre mantidos informados sobre situações críticas. Sim, preciso de orientação sobre como proceder. Devemos lançar uma ofensiva contra Kaido? Perguntou Sengoku. De jeito nenhum, Sengoku. Impel Down é conhecida como uma fortaleza impenetrável, um símbolo da autoridade do governo mundial. A notícia desta invasão deve ser contida. A voz de outro ancião, ríspida e autoritária, interrompeu. Sengoku fez uma pausa e respondeu. Receio que a contenção seja impossível. Muitos dos vivres card dos prisioneiros estão em posse de suas tripulações e aliados. A maioria dos piratas notórios tinha seguidores leais do lado de fora de Impel Down, portando seus vivres card. Se um prisioneiro morresse, sua tripulação saberia instantaneamente. Por exemplo, Birnwold, o destruidor de mundos, aprisionado em Impel Down por 30 anos em estado de animação suspensa, tinha um vivre card nas mãos de seu irmão e subordinados. Se não fosse por isso, eles não teriam esperado 30 longos anos por ele na história original. Apenas uma ínfima récia de esperança poderia sustentar tamanha lealdade inabalável. Tratava-se de um extermínio em massa de prisioneiros impossível de esconder. Notícias da morte de inúmeros piratas infames provavelmente já se espalhavam pelo submundo. Tentar encobrir o ocorrido só aumentaria o constrangimento do governo mundial. Por isso Sengoku hesitou. Após a explicação de Sengoku, os 5 anciões ficaram em silêncio. Este Ian. Ele havia criado um enorme problema para o governo mundial. Tanto Sengoku quanto os 5 anciões ficaram profundamente perturbados. Após um longo silêncio, um dos anciões finalmente falou. Sengoku, por enquanto, concentre-se em mitigar os danos. Ainda bem que aqueles prisioneiros não escaparam. Teria sido uma verdadeira catástrofe. Uma onda palpável de alívio tomou conta de Sengoku. Os 5 anciões estavam confiando o assunto ao seu julgamento. Neste caso, eliminar a ameaça foi a ação correta. Eles escolheram seu destino. O quartel-general da Marinha não irá decepcioná-los. Com essa garantia, Sengoku encerrou a ligação e foi para a sala de reuniões. Kizaru já havia reunido os vice-almirantes e superiores. Era um grupo pequeno, composto principalmente por vice-almirantes, incluindo o chefe do Estado-Maior Tsuru. Akainu estava alocado em uma base da Marinha, Aokiji estava na divisão científica e Kizaru, após essa missão, retornaria às suas funções no Novo Mundo. Cada almirante tinha suas atribuições. Mesmo assim, vários vice-almirantes proeminentes estavam presentes, Momozagi e Shaton, os 2 candidatos a almirante. Garp, o herói dos fuzileiros navais, também estava lá, comendo casualmente biscoito senbei. Chamei vocês aqui hoje por causa de um incidente sério. Impel Down sofreu uma grande brecha, muito pior do que o incidente do Leão Dourado. Sengoku se dirigiu aos oficiais reunidos, ignorando deliberadamente a atitude indiferente de Garp. Ele relatou o incidente de Impel Down. A sala ficou em silêncio. Os vice-almirantes encararam Sengoku em choque. Até Garp abaixou seu senbei, com uma expressão sombria. Gion, no entanto, demonstrou a reação mais dramática. Afinal, foi ela quem trouxe Ian para a Marinha. Ele se tornou tão poderoso? Yonkou Shichibukais piratas lendários. Qual é o próximo objetivo dele? Sua expressão mudou de descrença para preocupação, tingida de medo. Ela sempre pressentira algo enigmático em Ian.
mas sua rápida ascensão superara em muito suas expectativas. De uma experiência de quase morte nas mãos de piratas ao resgate e recrutamento, ele alcançou esse nível de poder em pouco mais de um ano. E com seu crescimento contínuo, ele inevitavelmente viria a entender a verdadeira natureza deste mundo, a escuridão que se esconde sob o verniz da justiça, a corrupção que apodrece no coração do governo mundial. Isso destruiria sua visão de mundo. Os 5 anciões jamais permitiriam que tal indivíduo vivesse. Mesmo maravilhada com suas realizações, ela não conseguia deixar de temer por seu futuro. Bem acima da headline, nas profundezas dos salões imaculados do castelo de Pangeia, em Mary Geoise, 3 dos 5 anciões permaneciam em silêncio profundo. O ar estava carregado de tensão. Há pouco tempo, notícias chegaram do ataque de Kaido a Impel Down, culminando na destruição quase total da prisão subaquática e nas perdas impressionantes sofridas. Ao ouvir a notícia, os 3 anciões ficaram perplexos, com os rostos em uma mistura de choque e fúria crescente. Quando a gravidade da situação se aprofundou e eles mobilizaram forças, era tarde demais. A destruição de Impel Down era uma realidade sombria e irreparável. Maldito! Aquela besta infernal! Rugiu o ancião de cabelo encaracolado e aristocrático, batendo a mão no tampo de mármore, estilhaçando-o em pedaços. Kaido, ele abandona seu próprio território para se espalhar desenfreadamente por Impel Down. Isso é retaliação por Dressrosa? Mesmo morto, aquele filhote de Doflamingo continua a nos atormentar. Os olhos do ancião careca estavam arregalados de raiva. Impel Down, a fortaleza supostamente impenetrável, havia sido praticamente arrasada por Ian. Ao contrário do quartel-general da Marinha, que poderia ser reconstruído em qualquer lugar, Impel Down tinha uma importância estratégica única para o governo mundial. Não era simplesmente uma prisão para os criminosos mais perigosos do mundo. Era uma instalação de pesquisa vital, uma fonte de cobaias para seus experimentos desumanos. Eles não previram que Doflamingo, explorando suas antigas conexões com os dragões celestiais, conseguiria um aliado tão poderoso. A obsessão de Kaido por usuários de Akuma no Mi de Zoan não era segredo, e César Clown, o cientista que havia roubado a pesquisa sobre a Akuma no Mi artificial de Vegapunk, aliou-se a eles. Um encontro de mentes distorcidas, de fato. A Akuma no Mi que César roubou foi criada usando o próprio material genético de Kaido, a fonte de sua forma de dragão azul. Ainda assim, isso pode ser vantajoso. Um grande número de frutas do diabo está em circulação. Se conseguirmos recuperá-las, poderemos fortalecer ainda mais o governo mundial. Manteremos nosso domínio. Seremos os primeiros a adquirir esses ativos. Afinal, esses são os frutos que deram origem às lendas. Talvez construir Impel Down tenha sido um erro. Aqueles piratas jamais deveriam ter sido mantidos vivos, acrescentou o ancião de cabelos e barba brancos, vestido com um terno azul escuro. Embora haja um lado positivo, nossas perdas são catastróficas. Sem os recursos de Impel Down, inúmeros experimentos vitais estão suspensos. O programa de clonagem, em particular, requer testes e estabilização extensivos. Os clones atuais são apenas uma sombra, uma fração do poder dos originais. O ancião aristocrático de cabelos cacheados lamentou, com a voz carregada de frustração. Teremos que conservar as amostras restantes. Não podemos mais arcar com tais despesas. E alocaremos mais recursos para o projeto pacifista da Vegapunk. Cada unidade é um navio de guerra por si só. O ancião de terno azul escuro suspirou, balançando a cabeça. Essas são preocupações secundárias. O problema principal é o garoto Ian. Sua velocidade de crescimento, seu poder absoluto. Quem pode dizer que isso não foi orquestrado? Ele eliminou Gecko Moria e Crocodile sem pensar 2 vezes? No entanto, ele poupou Don Quixote do Flamingo e Shiki, o Leão Dourado, ambos ligados a Kaido. E então ele dizimou Impel Down. Será que ele é algum tipo de demônio do inferno, que fica mais forte devorando almas? Capítulo 107. De fato, o verdadeiro objetivo dele é eliminar piratas perversos ou ele está obstruindo nossos experimentos secretos? Isso requer mais observação. Se for a segunda opção, temos um problema sério. Isso é improvável. Ele é apenas um garoto, consumido pela vingança. Como ele poderia saber dessas coisas? Uma voz desconhecida falou, e os 5 anciões, reunidos em seus aposentos, concordaram com a cabeça. A rápida ascensão de Ian ao poder era alarmante, beirando o incontrolável. No entanto, eles não estavam totalmente sem esperança. Ele ainda era apenas um jovem de apenas 20 anos. Suas ações podiam ser atribuídas à fúria juvenil e à sede de vingança. Se ele realmente se tornar uma ameaça ao governo mundial, eu lidarei com ele. Veremos quem prevalecerá, declarou o loiro 5 anciãos, com uma aura tênue emanando de seu corpo, como um mensageiro sagrado se preparando para a batalha contra as forças das trevas. Temos nossos próprios trunfos. Mesmo que ele deserte e se torne um pirata, sua força provavelmente será apenas um pouco superior à de um Yonkou. Há limites que nem ele consegue superar. Nem mesmo as armas ancestrais podem resistir a isso. Quando amadurecer e Insama assumir o controle, o mundo será nosso. Afinal, essa é a fonte de todo o poder. Nada pode resistir a ela, declarou o robusto 5 ancião, com um brilho sinistro nos olhos. Eles continuaram a discussão com palavras enigmáticas e ameaçadoras. A reunião terminou. Por ora, os eventos se desenrolavam conforme o planejado. Eles não haviam previsto a profundidade da obsessão de Ian por justiça, seu ódio inabalável por piratas, espelhando a fixação de Kaido em criar uma tripulação composta exclusivamente por Zoan.
Nesse ritmo, ele se tornaria incontrolável. Se descobrisse os segredos mais obscuros do governo mundial, poderia se voltar contra eles em um acesso de fúria justificada. À medida que seu poder crescia, ele acabaria percebendo que o governo mundial, os autoproclamados guardiões da justiça, eram os verdadeiros vilões, com as mãos manchadas com sangue de inocentes. O exterminador de dragões pode se tornar um demônio, e sua fachada de justiça pode ser um disfarce para sua verdadeira natureza. Yan era apenas um homem. Seu poder tinha limites. O governo mundial tinha mais do que apenas almirantes e o almirante da frota à sua disposição. Havia os Yonkou, os nobres mundiais e o próprio Image. Até mesmo figuras lendárias como Roger e Rox empalideceram em comparação a Joy Boy, a figura que abalou profundamente o governo mundial 800 anos atrás, invadindo Mary Geoise e destruindo-a, liberando um novo e estranho poder sobre o mundo. Vários dias depois, jornais publicados pela Notícias Co. choveram sobre o mundo, quebrando o silêncio e dando início a uma tempestade de discussões e especulações. Asa Negra Yan, o mais forte vice-almirante, captura os lendários piratas Doflamingo e Shiki, enviando-os para Impel Down. Doflamingo, destituído do título de Shichibukai, aprisionado em Impel Down após atacar dragões celestiais e conspirar com Kaido. Tentativa de resgate de Kaido frustrada por Yan Asa Negra. Líder revolucionário Dragon liberta Ivankov de Impel Down e enfrenta um novo Shichibukai Fugitora. Yan Asa Negra repele Kaido. As manchetes, espalhando-se como fogo em pólvora pelo globo, foram recebidas com descrença. Será que o mundo enlouquecera? Não apenas os cidadãos comuns, mas até mesmo o governo mundial e organizações poderosas ao redor do mundo ficaram perplexos. Teria ele conseguido tudo isso em um único dia? Cada manchete relatava um confronto contra figuras lendárias, Yonkou e Shichibukais, superando até mesmo suas vitórias anteriores contra Moria, Crocodile e Mihawk. O mundo estava em alvoroço, os próprios alicerces do poder abalados por essa tempestade sem precedentes. Dos mais altos escalões do governo mundial aos plebeus mais humildes, o nome Asa Negra Yan se tornou sinônimo de poder e medo. A força avassaladora de Yan deixou o quartel-general da Marinha e o governo mundial em busca de uma resposta. Como poderiam conter um indivíduo cujo poder rivalizava com o de um Yonkou? Kaido foi derrotado. Essa notícia causou um choque no mundo pirata. Todos eles já haviam enfrentado gente como Barba Branca e Kaido na Grand Line. Eles conheciam em primeira mão o poder aterrorizante de Kaido das Bestas. Um homem que desafiou os fuzileiros navais e até os almirantes inúmeras vezes, sofrendo derrotas e prisão, mas sempre retornando, um monstro invencível. E agora, esse monstro havia sido derrotado, forçado a fugir por um recém-chegado. Inúmeros piratas tremeram à menção do nome de Yan. Alguns até sussurraram que a era dos Yonkou estava chegando ao fim. O mundo virou de cabeça para baixo. Kaido havia entrado em confronto com os fuzileiros navais inúmeras vezes, chegando a enfrentar o almirante da frota e os almirantes. No entanto, eles não conseguiram detê-lo. Mas agora essa força imparável havia recuado. Parecia inacreditável. Os eventos que cercaram a ascensão de Yan ao poder foram estonteantes. Um turbilhão de batalhas e vitórias. Um empate contra Drácula Mihawk, o espadachim mais forte do mundo, e Silvers Hyleg, o braço direito do rei dos piratas. A derrota dos Shichibukais Gekko Moria e Crocodile, e até mesmo Don Quixote do Flamingo. E agora, um Yonko. Cada feito era avassalador, mas todos ocorreram em rápida sucessão, criando uma sensação de surrealismo. As últimas vitórias ocorreram em apenas 2 dias. Até mesmo o novo Shichibukai Fugitora foi descoberto e recrutado por Yan. Quem era esse Asa Negra? De onde ele veio? Ele estava envolto em mistério, um enigma que nem mesmo o governo mundial conseguia decifrar. Enquanto nuvens brancas flutuavam pelo vasto céu ensolarado, eles ponderavam seu próximo passo, com as mentes repletas de incerteza e apreensão. Em meio a ruínas dilapidadas, erguia-se uma mansão sombria e ameaçadora. Mihawk estava sentado em um sofá, girando uma taça de vinho tinto, segurando um jornal na outra mão. Estava prestes a tomar um gole quando sua mão congelou. O crescimento dele é imparável. Meses antes, ele enfrentará Yan em um duelo que terminou empatado. Enquanto Yan contava com suas habilidades físicas superiores, sua esgrima era deficiente. Agora, ele derrotara um Yonkou. Quem seria seu próximo alvo? Pensou em Shanks, seu parceiro de treino frequente, um homem com um haki do conquistador incomparável e uma esgrima formidável. Imaginou o que aconteceria se os dois se enfrentassem. Quem sairia vitorioso? O novo mundo. Gurararara. Aquele fuzileiro naval está indo muito bem. Barba Branca riu, lendo um jornal enquanto se conectava a vários dispositivos médicos. Ele era o mais forte em termos de poder de ataque. O físico mais forte pertencia a Kaido, um sobrevivente da era anterior. O corpo de Barba Branca estava cheio de ferimentos e doenças, e mesmo as habilidades regenerativas de Marco só conseguiam oferecer alívio temporário. Pai, você está bem? Primeiro Crocodile e agora até Kaido e Shiki caíram para ele. Ele até forçou Kaido a recuar. Isso é alarmante. Desta vez Marco, Vista e os outros comandantes do Barba Branca não estavam tão calmos quanto antes. Ficaram atordoados com a notícia, checando sua veracidade 2 vezes antes de entregar o jornal à Barba Branca com receio. Seus pensamentos anteriores de desafiar Yan haviam desaparecido. Talvez o próximo encontro fosse um confronto direto com o próprio Barba Branca. Até Kaido, com suas defesas monstruosas, fora forçado a fugir. Tal feito só havia sido alcançado por Barba Branca, o mais forte em termos de poder de ataque. Ele pode ser forte, mas eu sou Barba Branca, declarou Barba Branca tomando um longo gole de saquê com um brilho de intriga nos olhos, embora seu rosto permanecesse jovial. Vendo a reação do capitão, Marco e os outros trocaram olhares aliviados. É isso mesmo. Aquele cara não consegue derrotar o Pops. O Pops é o mais forte do mundo.
No auge, Kaido e Big Mom ainda eram crianças. Eles riram com a confiança restaurada. Se havia uma tripulação pirata que zombava do título de Yonko, era a dos piratas do Barba Branca. Barba Branca já tivera a oportunidade de se tornar o rei dos piratas, mas não tinha interesse no título, contentando-se em navegar pelos mares e testemunhar a ascensão de novas gerações de piratas como Shanks e Kaido. Aos olhos deles, o título de Yonko era uma piada. Nenhum dos outros imperadores se comparava a Barba Branca. Ele era o verdadeiro rei sem coroa. Enquanto comemoravam, em um canto tranquilo do navio, uma figura com dentes faltando pegou um jornal descartado. Seus olhos se arregalaram em descrença enquanto ele lia as manchetes. Um fuzileiro naval. Impossível. Existe mesmo alguém tão poderoso neste mundo? A expressão de Barba Negra escureceu, sua voz um rosnado baixo. Mas assim que eu encontrar aquela Akuma no Mi, assim que eu obtiver seu poder, Escuridão. Não era uma manifestação do poder do diabo, uma força das profundezas do inferno? No Novo Mundo, um grande navio com uma figura de proa de dragão vermelho navegava lentamente sobre as ondas. Várias figuras estavam sentadas no convés, seu líder era um homem de cabelos ruivos e 3 cicatrizes no olho esquerdo. Shanks, capitão dos piratas do cabelo ruivo e ex-membro dos piratas do Roger. Ele e sua equipe discutiam as notícias recentes. Nossa, esse cara já ficou tão forte assim, exclamou Shanks, com a voz cheia de surpresa e sem a compostura habitual de um Yonko. Aquele maldito Bug, e até aquele velho Ishu viraram-se Shibukais, continuou ele com a voz carregada de descrença. Eles conheceram Fugitora anos antes, durante suas viagens com Roger, encontrando-o em um cassino em uma certa ilha. Ele era uma alma gêmea, compartilhando seu amor por jogos de azar e esgrima. Mas agora, ele estava cego e possuía o poder das Uchizushi no Mi? Que pena! Pare de gritar, seu idiota! O que vamos fazer? Aquele cara vai vir atrás da gente logo, disse Lucky Hole, o corpulento imediato amante de coxas de frango, com seu comportamento jovial de sempre substituído por preocupação. Bem, o que você acha? Eles recorreram a Ben Beckman, o estrategista e vice-capitão dos piratas do cabelo vermelho. Ben deu uma tragada no cigarro, abrindo lentamente os olhos enquanto se dirigia a eles. Os motivos daquele fuzileiro são um mistério para mim. Ele não parece interessado em fama, poder ou riqueza. Por que ele se juntou aos fuzileiros navais é um completo enigma. Acredito que a melhor coisa a fazer é não fazer nada. Vamos esperar para ver. E evitar sair sozinhos. Capítulo 108. As palavras de Beckman pairavam pesadas no ar, uma tensão palpável se instalando entre os piratas do Ruivo. Até Shanks, tipicamente jovial, exibia uma expressão sombria. Shanks, o que você acha disso? Perguntou Ben Beckman seu imediato, exalando uma nuvem de fumaça e com a testa franzida pensativo. O que eu acho disso? Eu vejo com meus olhos, Ben. Shanks respondeu secamente com um toque de sarcasmo na voz. Beckman e os outros trocaram olhares, um reconhecimento silencioso da tentativa de leviandade do capitão. Desculpe. Só estou tentando descontrair. Shanks riu baixinho, esfregando a nuca, e sua expressão subitamente ficou séria. Mas as coisas andam meio turbulentas ultimamente, não acha? Parece que esta era está prestes a mergulhar no caos. Shiki, o leão dourado, Hyleg prateado, Kaido. Até os 7 Shichibukais e aquele tal de dragão do exército revolucionário. E tudo isso parece resultar do súbito aparecimento de um homem. O diabo de asas negras Yan. Onigashima do país de Wano. A ilha em forma de caveira que servia de base de operações para os piratas das feras, erguia-se imponente no mar revolto. Nuvens espessas e ameaçadoras rodopiavam no céu, pontuadas por relâmpagos que iluminavam o céu noturno. Dentro desta fortaleza, considerada um dos lugares mais perigosos do mundo, um silêncio tenso pairava sobre ela. Fazia semanas que seu capitão, o imperador Kaido, cambaleara para fora, bêbado, e ele já devia ter saído há muito tempo. No entanto, essa ausência parecia diferente. Ainda não há notícias de Kaido? King, o segundo em comando dos piratas das feras, com o corpo envolto em chamas e enormes asas negras abertas atrás dele, perguntou à tripulação reunida. Não, King-san. Ainda não conseguimos contatar Kaido-sama. O que devemos fazer? Será que os rumores são verdadeiros? Kaido-san? Silêncio, rugiu King com a voz carregada de autoridade. Sua figura imponente e aura impetuosa dissiparam qualquer especulação. Seus imbecis. É do Kaido que estamos falando. Vocês têm alguma ideia de quem é o nosso capitão? Jack, o quarto em comando dos piratas das feras, berrou, com os olhos vermelhos de frustração. Kaido é a criatura mais forte da terra, do mar e do ar. Ninguém pode derrotá-lo no mano a mano. Só aquele velhote do Barba Branca conseguiria arranhá-lo, quanto mais derrotá-lo. Como ele pôde perder para um novato? Mesmo tendo derrotado os Shichibukais, ele não tem nenhuma outra vitória significativa. É como se tivesse surgido do nada. Isso só pode ser propaganda da marinha, criada para manter nós, piratas, na linha. Afinal, os fuzileiros navais dependem de um punhado de veteranos envelhecidos. A nova geração deles ainda é inexperiente. Queen, uma figura enorme e rechonchuda, permaneceu despreocupado, cantarolando uma melodia e batendo os pés em um ritmo inédito. Ou talvez o tenham capturado e estejam mantendo segredo. Não seria a primeira vez. Eles vão soltá-lo eventualmente. O que eu não esperava era Shiki, Hyleg e aquele novo Shichibukai aparecendo no mesmo dia. E aquele Fugitora, assim como esse demônio de asas negras, aparecendo do nada, impedindo o Monkey D. Dragon. Mas a realidade muitas vezes desafiava a lógica, e o impossível se tornava lugar comum. Ninguém, independentemente de seu poder, podia controlar o destino ou as correntes do tempo. Você é uma idiota, Queen. Uchi, uma mulher alta e esguia de cabelos azuis, usando salto alto e uma máscara de médica da peste, entrou na sala com a voz áspera e condescendente.
Independentemente do motivo, Kaido está desaparecido, e isso é um fato. Uchi, a impetuosa e teimosa irmã de Peijuan, acrescentou, olhando feio para Queen. Seu pirralho, você está pedindo uma surra. Retrucou Queen, arregaçando as mangas, preparando-se para se transformar em sua forma de braquiossauro e esmagar a garota atrevida. Quer ir? Ótimo. Vamos lá. Quem perder desiste do título de calamidade. Uchi desafiou, com seus poderes de Akuma no Mi crepitando de expectativa. Ah, pelo amor de... Uchi, cala a boca. Peijuan, exibindo um penteado da moda, interveio rapidamente, agarrando o braço da irmã enquanto a expressão de King se tornava ameaçadoramente sombria. Idiota da Peijuan. Sou sua irmã mais velha, não uma relíquia antiga. Uchi disparou. A Peijuan suspirou exasperada. Será que agora é mesmo hora de discutir sobre isso? Tudo bem, Uchi-chan. Não vamos brigar entre nós. Black Maria, uma mulher imponente com aparência de aranha, graças à sua Akuma no Mi Zoan ancestral Rosamigali Grauvogeli, interveio, sua voz um bálsamo calmante em meio à tensão crescente. Ei, eu ouvi vocês discutindo do meu quarto. Qual é o problema? Ainda não tem notícias do Kaido? Não me diga que ele levou uma surra e está com vergonha de dar as caras. Sasaki, um homem grande com aparência de tricerátopo, graças à sua Akuma no Mi Triceratopo Zoan ancestral, entrou na sala. Entrei para esse grupo porque Kaido era considerado o mais forte. Se ele é realmente tão patético. Vushu, um homem com a aparência de um tigre dente de sabre, graças à sua Akuma no Mi Silodon Zoan ancestral, acrescentou com uma risada sinistra. Chega. Silêncio. King, perdendo a paciência, rugiu, sua voz ecoando pelo salão. Eu tolero suas bobagens de sempre, mas não é hora para brincadeiras. Se algum de vocês estiver pensando em trair Kaido, eu mesmo acabarei com você. O olhar de King percorreu Vushu e Sasaki, com um claro aviso em seus olhos. Traição era imperdoável mesmo, principalmente entre as fileiras de uma equipe Yonkou. Só uma brincadeira, King, disse Vushu com um sorriso forçado. Todos nós temos o mesmo objetivo, segurar a barra até Kaido voltar. Jack, volte para Kuri e reforce a segurança na entrada da cachoeira. Não deixe ninguém passar. Queen, volte para Udon e fique de olho naqueles prisioneiros. Uchi, Peijuan, Black Maria, Sasaki e Vushu. Alguns de vocês vão para a capital das flores. Orochi pode ser um tolo, mas ainda é nosso aliado. O restante de vocês permanece em alerta. Reunião encerrada. Dispensada. As ordens de King foram imediatamente obedecidas. Os membros principais dos Piratas das Feras saíram em fila do salão em forma de caveira, deixando um silêncio sinistro por onde passaram. Resgatar ou não Doflamingo era irrelevante para King. O pragmático grande astro não se importava muito. Afinal, as frutas Smile de Doflamingo haviam aumentado significativamente o número de usuários de Zoan em suas fileiras. Mas, a julgar pelos termos originais do acordo, Doflamingo estava claramente se segurando, um sinal de desconfiança. Mantê-lo por perto poderia ser mais problemático do que compensador. Tais indivíduos eram espadas de dois gumes, aliados valiosos em um momento, ameaças potenciais no outro. Sua lealdade era inconstante, sempre sujeita aos ventos do interesse próprio. Clang. O som de correntes sendo arrastadas ecoou pelo salão agora vazio. King. Uma figura alta, vestida com um kimono masculino e usando uma máscara Oni, apareceu na porta. Yamato. Ilha Whole Cake, Totoland, Novo Mundo. As alegres melodias de Omis trazidas à vida pela Soru Soru no Mi da Big Mom enchiam o ar da Ilha Whole Cake, território de Charlotte Linlin, uma das 4 imperadoras. Os piratas da Big Mom, governantes da Totoland, ostentavam uma rede de inteligência que rivalizava até com a do governo mundial. Os movimentos de Kaido e Shiki não passaram despercebidos. Afinal, eles já foram companheiros de tripulação. Mamãe, boas notícias. Temos uma emergência. Wotdeor, o 19º filho da família Charlotte e ministro do queijo, irrompeu no jardim de chá da tarde no centro do castelo Whole Cake, com um rosto pálido de alarme. Mutdeor, tal comoção é indecorosa. Smooth, uma das comandantes doces, uma beldade de pernas longas, o repreendeu. É hora do chá da tarde da mamãe. Seja lá o que for, pode esperar, acrescentou Perospero, o filho mais velho e ministro dos doces, com severidade. Mamamama, estou um pouco entediada, então vamos ouvir essa grande novidade. Fala logo, Motdeor. Big Mom riu baixinho, sua voz ecoando pelo jardim. Sim, mamãe. Shiki, o Leão Dourado, atacou o quartel-general da Marinha. Kaido também atacou Impel Down. Mas ambos foram derrotados por este demônio de asas negras. Shiki está morto, e Kaido foi rechaçado. Wotdeor transmitiu a notícia chocante. Um silêncio atordoante se seguiu, enquanto os piratas da Big Mom reunidos lutavam para processar as informações. O que? A plantação de chá explodiu em uma cacofonia de exclamações chocadas. Mamamamama. Shiki e aquele Kid Kaido? Que engraçado. Big Mom gargalhou. Aquele velhote escapa de Impel Down, ataca o quartel-general da Marinha e acaba voltando para Impel Down, dessa vez para valer. Bem feito para ele. Ele costumava cuidar de mim no navio do Rocks. E por que Kaido atacaria Impel Down? Duvido que fosse algum senso equivocado de lealdade pirata. Isso é bobagem. Poucos dias antes, chegaram-lhes a notícia de que uma ilha havia caído do céu, causando a morte de 20.000 pessoas. A bandeira de Shiki fora encontrada no local, levando-os a acreditar que um impostor estava agindo. Agora, a verdade era muito mais estranha. Espere um minuto, Motdeor.
Tem certeza disso? Derrotar Mihawk, Crocodile e Mori é uma coisa, eles já foram. Mas Shiki e Kaido? Eu entendo que Shiki esteja mais fraco do que antes, mas Kaido? Isso é impossível, a menos que vários almirantes da marinha o ataquem ao mesmo tempo, exclamou Perospero, quase mordendo a língua comprida em choque. Ele não queria que Kaido se tornasse mais forte, mas certamente não queria que os fuzileiros navais ganhassem um recurso tão poderoso. Kaido, pelo menos, estava em dívida com a mãe deles. Como esse recém-chegado pôde se tornar tão poderoso em meses? Será que ele viria atrás do Yonko em seguida? Os detalhes ainda estão surgindo, mas ele também lutou contra Hyleg até o fim. Aquele velho, qual é o problema? Zombou Big Mom. Embora Hyleg tivesse sido uma força a ser reconhecida na época de Roger, ele já havia passado do auge. Bic, bic, bic. De repente, alarmes estridentes soaram pelo castelo. Mamãe, é um desastre. Um dragão caiu do céu. Não é um dragão. É o Kaido, alguém gritou em pânico. Isso é, pular de Skipieia 10.000 metros acima do solo, era algo que Kaido já havia feito antes. Na história original, quando Kid, Apo e Hawkins planejaram desafiar Shanks, Kaido caiu do céu e os atacou. O dragão azul despencou em direção à terra, colidindo com a ilha Whole Cake com um estrondo devastador. O chão tremeu violentamente ao redor do local do impacto, a 100 metros de Big Mom e sua tripulação. Da nuvem de poeira rodopiante, uma figura imponente emergiu, um homem gigante com mais de 8 metros de altura, com uma clava com espinhos pendurada no ombro. Era Kaido, um dos 4 imperadores, cuja presença irradiava uma aura de poder aterrorizante. Mas o espanto se transformou em horror quando os presentes reconheceram. Kaido das Feras. O que Kaido estava fazendo ali? E de uma forma tão dramática caindo do céu e deixando uma cratera enorme na ilha Whole Cake. Gotas de suor escorriam pela testa de muitos espectadores. Os piratas que cercavam Kaido tremiam, com as mãos agarrando as armas. Aqueles que não conheciam o imperador não conseguiram evitar perguntar: Ei, quem é você? Kaido, ouvindo a pergunta, olhou para quem falava, seu rosto se contorcendo em um sorriso selvagem. Você ousa perguntar: quem eu sou? Bum! Não foi um ataque físico, mas uma onda de Haki do Conquistador, irrompendo de Kaido e irradiando para fora com uma força avassaladora. Os piratas que o cercavam desabaram, espumando pela boca e com os olhos revirados. Ora, Lin. Faz tempo que não nos vemos. Kaido sorriu, com os olhos fixos na Big Mom. Acho que ouvi você falando mal de mim. Quer compartilhar o que estava dizendo? Falando no diabo, me poupa o trabalho de te procurar. Mas Kaido, atacar minha tripulação e interromper meu chá da tarde no meu território. Não é um pouco demais? Bum! Big Mom liberou seu próprio Haki do Conquistador, colidindo com o de Kaido, a onda de choque resultante reverberando pelo ar. Duas forças titânicas, o poder inerente dos reis, colidiram. A cada soco e chute, seus Haki avançavam, criando um rugido ensurdecedor que abalava os céus. Não se tratava de um confronto de Haki de armamento ou observação. Era um confronto de conquistadores, um espetáculo raramente visto. Rachadura. A colisão dos Hakis criou um espetáculo aterrorizante. Relâmpagos negros estalaram no céu, e o céu antes azul claro estava agora envolto em nuvens escuras e ameaçadoras, enquanto o vento uivava ferozmente. Haki do Conquistador. Estalar. Seus Haki, imbuídos da presença avassaladora de reis, chocavam-se e crepitavam, ameaçando dilacerar a própria estrutura da realidade. O ar crepitava com poder bruto. Aqueles que permaneceram de pé assistiam com admiração e terror à cena diante deles, como um vislumbre do apocalipse. Estrondo. Capítulo 109. No Novo Mundo, dentro das fronteiras de Totuland, o arquipélago de Ilha Whole Cake, um dragão desceu do céu, abalando o território da Big Mom. O caos que se seguiu só diminuiu quando Charlotte Linlin, uma das 4 imperadoras, liberou seu próprio Haki do Conquistador, partindo as nuvens acima. Décadas se passaram, e você se tornou uma bagunça patética, Kaido. E pensar que você, junto com Shiki e Hyleg, foram derrotados por um novato da marinha que apareceu do nada. Que vergonha! Mamamama. Big Mom gargalhou, sua voz ecoando pela ilha. Uma derrota é uma derrota. Não é a primeira vez para mim. Pelo menos minha reputação de imortal permanece intacta. A cabeça de Kaido latejava, as memórias de sua derrota recente voltando à tona. Mamamama. Patético Kaido, reduzido a esse estado por uma criança. A risada da Big Mom ecoou pelo ar. Aquele garoto é forte. Além disso, a luta não tinha acabado. E mesmo assim, com Magellan, Kizaru e aquele novo Shichibukai, 4 lutadores de nível almirante, continuar teria sido uma perda garantida. Eu teria sido aprisionado em Impel Down pela eternidade. Kaido retrucou, recusando-se a admitir a derrota. Entendo. Aquele Asa Negra Ian. Ouvi dizer que ele tem alguma ligação com Hyleg. Até Shanks virou um Yonkou agora. Big Mom assentiu, com uma expressão pensativa no rosto. Nem nós, Yonkou, conseguimos lutar contra 2 almirantes ao mesmo tempo. Se eles tivessem enviado um só para Impel Down, você teria ficado preso. E sua reputação de imortalizável se tornaria seu tormento eterno. O coração de Kaido afundou. Ele havia tomado uma decisão sábia ao recuar. Antes havia apenas 3 almirantes, cada um responsável por seu próprio território. Mas com a chegada de Yan e Fugitora, os fuzileiros navais tinham mais homens de sobra. Linlin, estou aqui para avisá-la. Concentre-se no seu próprio território. Os fuzileiros navais ainda não têm recursos para causar problemas no Novo Mundo. Considere isso como se eu estivesse pagando minha dívida. A voz de Kaido era séria. Mamamama. Que palavras ousadas, Kaido. E pensar que esses 2 favores foram para o seu próprio benefício. Auo no Mi modelo, Dragão Azul e bem você e eu. A risada da Big Mom ecoou novamente. Calha a boca. Aqueles incidentes podem ter me beneficiado, mas um deles deixou uma cicatriz que jamais esquecerei.
Estamos quites agora. Os olhos de Kaido ficaram vermelhos e sua voz, um rosnado furioso. Mais de 2 décadas atrás, Big Mom usou a fruta peixe-peixe como alavanca, exigindo uma criança portadora de sua linhagem e força. Naquela época, ambos eram estrelas em ascensão nos Piratas das Rochas, perdendo apenas para Barba Branca e Shiki. Big Mom era uma beldade naqueles dias e Kaido tolamente acreditou ter encontrado o amor. Acontece que ela era indiscriminada, atacando todos os membros poderosos da tripulação, transformando o navio dos Piratas das Rochas em um verdadeiro viveiro de procriação. Como piratas, satisfazer seus desejos era parte de sua natureza, fato que contribuiu para a atual forma corpulenta de Big Mom. Aquele período se tornará um pesadelo, uma fonte de vergonha para Kaido e as outras vítimas. Após a dissolução dos Piratas das Rochas, o comportamento de Big Mom só piorou. Se não fossem as limitações de raça e espécie, ela teria tomado até os indivíduos mais fracos como parceiros. Embora eu goste bastante do Yamato. Essas foram as palavras de despedida de Kaido. Quando ele deixou os Piratas das Rochas, levou Yamato consigo, deixando seus outros filhos com a Big Mom. Então, transformando-se em sua forma de dragão, ele voou para o céu, deixando os piratas atordoados lá embaixo. Somente após seu desaparecimento, eles se recuperaram do choque. Mesmo derrotados, o poder de um Yonkou permanecia imponente e aterrorizante. Tic, Yamato tem azar de ter você como pai. Uma filha criada como filho. Essa bebida constante deixou seu cérebro confuso. Big Mom zombou. Nenhuma pessoa sã, mesmo alguém tão forte quanto Kaido, buscaria constantemente a morte e a destruição. Oven Daifuku Katakuri. Estão vendo? Aquele é o seu pai. Embora eu não me dê ao trabalho de me lembrar desses homens, devo admitir que Kaido é um que jamais esquecerei. Muitos não sobreviveram, mas ele não só viveu como se tornou um imperador do mar. Até John morreu. Até os 3 irmãos, apesar de seu alto status e poder dentro de Totoland, ficaram chocados com essa revelação. Eles nunca questionaram sua ascendência, baseando-se apenas na aparência, no físico e na raça para fazer suposições. Considerando o poder de Kaido que superava até mesmo da Big Mom, ele era de fato uma figura digna de ser lembrada. Não é de se admirar que alguns dos nossos irmãos mais velhos sejam tão fortes. O pai deles é Kaido. Eles até se parecem com ele. Ao contrário do nosso pai, feios e fracos. Muitos dos filhos da Big Mom tinham pensamentos semelhantes, mas não ousavam expressá-los em voz alta. Afinal, criticar o pai era, indiretamente, criticar a mãe. Quando os fuzileiros navais se tornaram tão competentes, vários almirantes em Impel Down, Ishiki e Kaido foram derrotados? Moji e Kabaji se dirigiram a Bug. Foi aquele Asa Negra, Yan, que derrotou Doflamingo, Shiki, Hyleg e Kaido. Mas e daí? O Capitão Bug lutou com ele até ele parar. Afinal, o Capitão Bug navegou com Roger. Até o seu bom amigo Shanks se tornou um Yonkou. Nós simplesmente escolhemos não ir para o Novo Mundo. Caso contrário, seríamos o 5º imperador. Moji refletiu. Os outros piratas, ouvindo a conversa, interromperam a festa e voltaram a atenção para o homem de nariz vermelho sentado no trono. Bug, com seus cabelos alaranjados em chamas e sua camisa listrada de azul e branco inconfundível, havia mais uma vez fabricado com sucesso velas para as festividades. Abaixo dele, uma figura fantasiada de cisne dançava e cantava, com sua aparência mudando constantemente. O Senhor 3, o usuário da fruta Vela Vela. Eram Galdino, Senhor 3 e Benton, Senhor 2, ex-membros da Baroque Works de Crocodile. Inicialmente, tentaram se juntar à Baroque Works, mas ao chegarem, souberam da derrota e prisão de Crocodile. Eles então se juntaram à tripulação de Bug, o recém-nomeado Shichibukai, tornando-se o organizador e o animador da festa, respectivamente. Acharam Bug surpreendentemente acessível, sem a presunção e o distanciamento da maioria das figuras poderosas. Ele era um palhaço, misturando-se facilmente com seus subordinados. Uau! Nosso capitão é tão forte assim? Ele nunca mencionou isso, exclamaram Benton e Galdino, surpresos. Bug sorriu, e um ar súbito de vaidade irradiou dele. Era o flash de uma câmera atrás dele. Prefiro manter a discrição. Por respeito ao meu bom amigo Shanks, não queria desafiá-lo por uma posição de Yonkou no Novo Mundo. Então, simplesmente peguei um título de Shichibukai para experimentar. Sim, o Capitão Bug é o melhor. A tripulação aplaudiu, suas vozes cheias de entusiasmo e lealdade inabalável, a confiança do capitão contagiante. E daí se os fuzileiros navais tinham um novato poderoso como Yan? Eram os piratas Bug, e seu capitão Bug havia navegado com Golden Roger, o rei dos piratas, e era irmão jurado de Shanks, um Yonkou. Ele era um Shichibukai. Junto com Hyleg, Shiki e Kaido, o nome de Yan se tornou sinônimo de poder e crueldade. Suas ações causaram impacto no mundo todo, fazendo dele uma figura que despertava admiração e medo. E como a figura central nesses eventos, Yan, o Asa Negra, tornou-se um nome conhecido. Sua habilidade com a espada e o poder da Akuma no Mi Mítica Zoan foram alvo de inúmeros rumores e lendas. Mesmo entre os vice-almirantes da Marinha, poucos possuíam títulos ou epítetos amplamente reconhecidos e utilizados. Aqueles que os possuíam, como Punho Garp, estrategista Sengoku e Zephyr dos Punhos Negros, eram lendas por direito próprio, com seus nomes infundindo medo nos corações de piratas em todo o mundo. Embora muitos considerassem Yan muito jovem e inexperiente em comparação com figuras como Garp e Sengoku, seu poder em tão tenra idade era inegável. Se sobrevivesse, um lugar entre os lutadores mais fortes do mundo estaria praticamente garantido, talvez até no topo. Maldito Garp, me arrastando para os planos dele, brincando com aqueles pirralhos. Minha cabeça está fervendo. Ainda bem que saí cedo. Senão, eu teria sido forçado a lutar contra Shiki e Kaido. Nem Roger e Hyleg poderiam garantir a vitória contra eles. Os olhos de Bug se encheram de lágrimas.
Seria verdade, como aquele demônio do Yan havia alegado. Ele possuía algum tipo de sorte do conquistador que o protegia do mal? Em Amazon Lily, dentro do palácio, Doflamingo perdeu seu título de Shichibukai. As irmãs de Hancock olharam para o jornal, incrédulas. Amazon Lily estava localizada no Cal Belt, uma região infestada de reis dos mares, o que a tornava inacessível à maioria dos navios e piratas. Tantos piratas lendários. Uma mulher idosa, pequena em estatura, mas imponente em presença, estava de pé dentro do palácio com um rosto sério. Ela era gloriosa, também conhecida como Anciã Neon, a antiga imperatriz de Amazon Lily. Diante dela, no trono do palácio, estava sentada uma mulher de rara beleza, com seus longos cabelos negros caindo em cascata pelas costas, seus olhos cativantes atraindo todos que a contemplavam para suas profundezas, seus lábios carnudos e convidativos, sua pele impecável e pálida como a neve. Era Boa Hancock, a imperatriz pirata, uma dos 7 Shichibukais. Foi esse recém-chegado que finalmente o derrotou. Hancock sentou-se graciosamente em seu trono, uma perna elegantemente cruzada sobre a outra, seu rosto inclinado para cima, um sorriso brincalhão enfeitando seus lábios. Notícias Cole raramente visitava a Amazon Lily, devido à sua localização remota no Cinturão da Calma. A comunicação com o mundo exterior era limitada. Eles tinham acabado de receber notícias da queda de Doflamingo, juntamente com a invasão e derrota de Shiki e Kaido. Eles acreditavam que o título de Shichibukai de Hancock protegeria sua nação de perigos, mas os eventos recentes abalaram sua confiança. Vários Shichibukais foram substituídos em um curto período. Felizmente, o sistema em si não havia sido abolido. Os Shichibukais e o governo mundial compartilham uma relação de exploração mútua. Quando um Shichibukai perde seu valor, ele é descartado e eliminado. A anciã Neon se aproximou do trono, seu cajado de serpente batendo no chão e a voz carregada de preocupação. Toda a família Don Quixote destruída em tão pouco tempo. E o almirante Kizaru estava pessoalmente envolvido. É um acontecimento perturbador. A anciã Neon dispensou os assistentes com um aceno de mão, fechando as portas do palácio atrás deles. Ela então continuou em voz baixa. Aquele tal Doflamingo, com um nome como Don Quixote, ele provavelmente tinha ligações com os dragões celestiais. A menção dos dragões celestiais lançou uma sombra sobre a sala, e as expressões de Hancock e suas irmãs ficaram sombrias. Não apenas laços. Ele era um dragão celestial, embora tenha perdido seus privilégios há muito tempo. Quanto ao que acontecerá com os dragões celestiais, bem, duvido que os outros se importem com o destino de Doflamingo. E mesmo que se importassem, e daí? Hancock refletiu, sua mente se voltando para a marca dos dragões celestiais gravada em suas costas, uma lembrança permanente de seu passado traumático. Mas a marca em suas costas permaneceu, uma lembrança constante dos horrores que ela havia sofrido. Mesmo agora, pesadelos assombravam seu sono. Capítulo 110. Para Boa Hancock, as lembranças eram uma ferida aberta. Capturada e vendida aos dragões celestiais, ela foi forçada a lutar dia após dia na arena de gladiadores. Quando ela completou 16 anos, sua beleza exuberante atraiu a atenção indesejada de um dragão celestial, o que quase resultou em sua violação. Em seu primeiro dia em Mary Geoise, as irmãs descobriram a verdadeira extensão da depravação dos dragões celestiais. Essas criaturas viam os humanos como pouco mais que brinquedos. Representavam poder absoluto, e a rebeldia significava não apenas a ruína pessoal, mas também a destruição da própria terra natal. As mulheres de Amazon Lily eram tão raras e procuradas quanto as sereias da Ilha dos Homens-Peixe. Ambos os locais eram notoriamente difíceis de acessar. Um aninhado no traiçoeiro Cinturão da Calma, repleto de reis do mar, o outro, um reino submerso a 10.000 metros abaixo da superfície. Foi somente graças ao homem-peixe Fisher Tiger, que escalou a Headline e se infiltrou em Mary Geoise, que Hancock e suas irmãs foram libertadas de seu tormento. Embora tenham escapado da violência física, as cicatrizes da escravidão permaneceram, gravadas profundamente em seus corações e costas. O casco do dragão voador. Essa marca era permanente, uma maldição que não podia ser removida. Mesmo que a pele fosse extirpada, a marca reapareceria na carne recém-regenerada, uma lembrança eterna do seu sofrimento. Não há necessidade de pânico. Minha posição como Shichibukai foi conquistada pela força, não pelo medo. A voz de Hancock, embora calma, carregava um tom de aço. Seu aqui de conquistador irradiava, tranquilizando seu povo. A irmã tem razão. Até Dragon, o líder do exército revolucionário, mostrou a sua carta na manga. Os fuzileiros navais têm problemas maiores com que se preocupar do que nós. O ataque de Kaido é Impel Down. Qualquer que seja o acordo que Doflamingo fez com ele, deve ter sido substancial para Kaido invadir pessoalmente. Ele não vai deixar isso acontecer. Os fuzileiros navais têm o Yonkou e o exército revolucionário para enfrentar. Os imperadores buscam controlar o novo mundo, enquanto Dragon almeja derrubar o governo mundial. Seus objetivos se alinham parcialmente. Talvez possamos até ajudar. Eles também tinham certo respeito pelos fuzileiros navais, reconhecendo seu papel na manutenção da ordem em um mundo caótico. No entanto, sentiam apenas desprezo pelo governo mundial. Como Shichibukais estavam a par dos sussurros de descontentamento dentro das fileiras da marinha, aqueles que se ressentiam do governo mundial, mas eram limitados pelo dever e pela necessidade de sua força. A situação havia mudado. Um novo Shichibukai Fugitora. Yan, o demônio de asas negras, um vice-almirante da marinha com o poder de um Yonkou, havia ascendido na hierarquia com velocidade meteórica. Eles haviam antecipado a abolição do sistema de Shichibukais. No entanto, apenas Gekko Moria, Crocodile e Doflamingo, aqueles que abusaram de seu poder, foram removidos. Hancock e Jinbe tornaram-se Shichibukais para proteger seu povo. Mihawk buscou desafios dignos, como permaneceu em grande parte inativo. Isho Fugitora, o espadachim cego, buscava implementar seu próprio senso de justiça. Não havia motivo para preocupação.
Talvez, com a queda do governo mundial, eles pudessem até mesmo alcançar a nacionalidade legítima. Dragon não tinha como alvo piratas benevolentes. Na verdade, ele havia derrotado inúmeros nobres corruptos. Seus objetivos se alinhavam. Arquipélago de Sabaldi, Bosque 13, bar de extorsão da Shaq. Shaq, a dona temporal do bar, dirigiu-se ao homem de cabelos prateados à sua frente, Silvers Heilig, o rei das trevas. Heilig, o que você pensa sobre tudo isso? Um longo silêncio pairou no ar antes que o velho estiloso de shorts e sandálias esvaziasse seu copo. Você deveria saber mais sobre Kaido e Shiki do que eu, Shaq. Embora eu tenha cruzado com eles com frequência durante meu tempo com Roger, não sou um estrategista. Meu papel era mais apoiar as ocasionais explosões de brilhantismo do nosso capitão idiota. Heilig, pirata lendário e braço direito do rei dos piratas, finalmente falou. Suspiro. Shaq assentiu. Esta está prestes a virar de cabeça para baixo. O líder do exército revolucionário, jogando lenha na fogueira. É o filho do Garp, não é? Ele já era uma força a ser reconhecida quando nos aposentamos. Um novato monstruoso como os atuais almirantes. Agora, ele está ainda mais forte, uma ameaça de nível Yonkou. Ian, aquele garoto é incrível. Ele conquistou tanto em pouco mais de um ano. De novato a vice-almirante Shishibukai, poder de nível Yonko. A voz de Shaq estava carregada de uma mistura de admiração e apreensão. Mesmo sua vasta rede de informações não havia revelado nada sobre o passado de Ian antes de ele se juntar à marinha. Uma tela em branco inédita para alguém com um poder tão avassalador. Quem pode dizer? O mar é vasto e cheio de surpresas. Tudo é possível. Suas vitórias sobre Shiki e Kaido não são tão difíceis de acreditar, não é? Heilig girou o líquido âmbar em seu copo, com a voz pensativa. Ilha dos Homens Peixe. Um reino de beleza de tirar o fôlego, um paraíso aninhado 10.000 metros abaixo das ondas, envolto em uma enorme bolha de camada dupla que desafiava a imensa pressão do fundo do mar. Assim como Skipieia, a Ilha dos Homens Peixe tinha seu próprio céu e nuvens, mesmo nas profundezas do oceano. A árvore colossal, Eva, canalizava a luz do sol da superfície, criando um ciclo de dia e noite. A discriminação sofrida no passado contra homens peixes e sereias, somada à recusa em doar sangue a humanos, culminou na trágica morte de Fisher Tiger. Ele abnegadamente escoltou uma jovem, Koala, de volta para casa após libertá-la da escravidão nas mãos dos dragões celestiais, apenas para ser emboscado e mortalmente ferido pelos fuzileiros navais. Sua recusa em aceitar transfusões de sangue de humanos, enraizada em uma profunda desconfiança, levou à sua morte. Esse trágico evento resultou em uma lei que proibia doações de sangue a humanos, uma transgressão punível com um sombrio julgamento noturno. Assim como Skipieia, os visitantes da Ilha dos Tritões estavam sujeitos a controles de imigração. Aqueles que não cumpriam eram detidos pelo exército de Netuno. Uma imensa barreira de bolhas de dupla camada protegia a ilha, com uma camada de ar presa entre as duas membranas. Aqueles que conseguiram romper a barreira foram arrastados pelas fortes correntes. Um tanque de ar na entrada principal podia gerar uma enorme bolha de ar capaz de envolver toda a ilha, mas só era usado em emergências extremas. Em uma dessas praias, um grupo de belas sereias brincava nas águas rasas. As sereias eram famosas por sua beleza, e imperfeições físicas eram raras. Quase todas as sereias eram uma visão de graça e beleza. Na floresta do mar, a nordeste do distrito dos Tritões, inúmeros naufrágios jaziam espalhados, levados pelas correntes, dando à área seu outro nome: cemitério de navios. 16 anos antes, o local havia servido como um grande orfanato, mas, devido à má administração, tornou-se um refúgio para criminosos e párias. Fisher Tiger, Jimby, Arlon e Odd Jones eram todos oriundos deste lugar. Árvore da luz solar Eva, Ilha dos Homens Peixes. A luz do sol vinha da superfície até a Ilha dos Tritões, nutrindo os vibrantes recifes de corais e atraindo cardumes de peixes e até baleias. Perto dali, erguia-se um enorme poneglyphoneglyphoneg, com a mensagem de Joy Boy inscrita, uma peça crucial da história. E em Skipieia, na Cidade do Ouro, a órbita ocular direita do crânio continha a inscrição que apontava para a localização de Poseidon, uma das 3 armas ancestrais. A inscrição, feita por Kozuki Oden a mando de Golden Roger, era um segredo bem guardado. Um grande e musculoso homem-peixe tubarão-baleia estava sentado diante do poneglyphoneglyphoneg, lendo um jornal. Silvers Heilig. Atcha lhe deve muito. Ele e Arlon permaneceram na primeira metade da Grand Line após a morte de Tiger. Preciso encontrar um tempo para visitá-lo. Sua voz era profunda e ressonante. Este era Jimby, o Cavaleiro do Mar, o mestre do Karatê Homem-Peixe. Odd, aquele rapaz está se tornando um problema. Ele está conquistando muitos seguidores. Otoimi-sama me pediu para deixá-lo em paz, mas não posso permitir que ele se torne uma ameaça séria. Ele também estava esperando, assim como o governo mundial esperava que Crocodile e Doflamingo cometessem um deslize, aguardando o momento oportuno, reunindo evidências antes de agir. Afinal, Odd havia inicialmente defendido a coexistência pacífica com os humanos, mas agora tinha como alvo seu próprio povo. Foi uma hipocrisia flagrante, uma traição aos seus supostos ideais. Na Headline, dentro do laboratório de Vegapunk. O laboratório, situado perto da borda da Headline, oferecia uma vista privilegiada do mar ao redor. Uma figura alta e imponente estava de pé sobre os penhascos vermelhos. Vestido de preto e branco, com um rosto impassível por trás de óculos escuros, ele estendeu as mãos como se quisesse agarrar o vento. Mas suas palmas eram macias e carnudas, parecendo patas. Dragon, meu camarada. Você conseguiu resgatar Ivankov? Imagino que ele tenha feito conexões valiosas em Impel Down e reunido informações úteis. Infelizmente agora sou mais máquina do que homem. Não consigo mais sentir o calor do sol nem o frio do vento.
Só me resta o meu coração pulsante e minha determinação inabalável. Para reunir mais informações e fornecer a força necessária para você realizar suas ambições, concordei com as modificações de Vegapunk. Este era Bartolomeu Kuma, o tirano, possuindo a força de um almirante, e suas habilidades com a Nikkyū no Mi beirando o absurdo. Ele podia repelir tudo e qualquer coisa: sólido, líquido, gás, fadiga, dor, até mesmo almas, cortes, ondas de choque e energia pura. Todas as formas de matéria e energia podiam ser desviadas por suas patas. Pelo menos, eles confiam mais em mim agora. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.